Estamos agora na sede principal do grupo Shenjia. Neste momento surge um questionamento se uma pessoa realmente está sendo demitida. O rapaz declara que jamais tocou no dinheiro e que isso é uma injustiça. Ele proclama que dedicou toda a sua vida para essa empresa. Recentemente apresentou um projeto e até lhe foi prometido um aumento, mas o chefe afirma que foi ele próprio quem assinou sua demissão e não tem como voltar atrás. Então ele se recorda de realmente ter assinado algo. Nesse momento percebeu que o chefe havia armado para ele. Como não poderia provar a armação do chefe, ele manda parar de falar bobagens. O garoto insiste que o chefe armou para ele e tenta reclamar. Nisso o chefe se irrita e levanta seu punho com uma forma de energia estranha. Com um soco acerta o protagonista enquanto diz que não é o culpado disso acontecer. O protagonista acaba sendo arremessado contra a parede pelo soco. O chefe o encara dizendo que aquela força é um poder que apenas os ricos têm qualificação para aprender. Ele se levanta com uma aura semelhante ao poder do chefe enquanto tenta encará-lo. Afirma que algum dia iria estar acima de todos da cidade de Shaoyan até se tornar o mais rico do mundo. Completa dizendo que quando isso acontecer irá comprar a empresa apenas para poder demitir seu antigo chefe. Naquele andar o elevador chega. Dele sai uma mulher falando com o protagonista dizendo que ele não precisaria esperar tanto. Um grupo de segurança se organiza para recebê-la saindo do elevador. A garota completa dizendo que ele poderia demitir o seu antigo chefe agora mesmo. Surge Shenmo, que era a filha mais velha da família Shen. O protagonista fica impressionado pois além de ser filha do homem mais rico do distrito, ela era também sua ex-namorada. O homem tenta puxar o assunto para ele enquanto força ela a ignorar o protagonista. Mas Shenmo se irrita por ele ter se aproximado dela e diz que acabou de demiti-lo e manda ele sumir da frente dela. Ele continua sem entender nada enquanto observa a senhorita indo até o garoto que ele demitiu. Shenmo diz que ele mexeu com o futuro genro da família Shen. Completa dizendo que ele é o futuro marido dela enquanto a prensa contra a parede. A senhorita diz que a separação deles foi muito devastadora e que está disposta a se casar com ele a qualquer momento. Lin Shu pergunta se ela realmente gosta tanto assim dele. Então ela responde que deseja ter o corpo dele todo para ela. Cortamos para a noite de núpcias do casal. Lin Shu continua tentando entender o que houve e aceitar sua situação atual. Ainda não entende o porquê ela quis tanto se casar depois de 3 anos separados. Antes que ele possa pensar em algo, Shenmo surge no quarto com seu vestido de noiva. Lin Shu a encara e reconhece que mesmo depois de tanto tempo ela continua linda. Faz um discurso dizendo que iria sempre ajudá-la e ficar do lado dela. Shenmo pede para ele fechar os olhos e diz que tem uma surpresa para ele. Acredita que iria receber um beijo de amor verdadeiro. Só que nessa hora Shenmo dá um sorriso sádico. Ela manda ele pegar o dinheiro e ir embora enquanto joga o dinheiro na cara dele. O garoto fica confuso perguntando sobre a parte de serem um casal. Mas ela diz que era só encenação e que jamais deixaria ele encostar um dedo nela apesar de que iria dar um salário de 100 mil yuans como compensação. Diz que não quer o dinheiro dela e pergunta se ela não tinha ido tentar reatar com ele. Nessa hora, ele aponta o dedo para ele e uma descarga de energia o atinge. Shenmo se irrita com ele e manda ele não ser tão idiota. Ela completa dizendo que a coisa que ela mais odeia é um homem que trai e por isso ela não iria perdoá-lo. Lin Shu continua sem entender nada e pergunta do que ela estava falando. Agora o garoto está voltando para casa pensando que aquilo realmente parecia fácil demais. Ele fica se perguntando o que foi tudo aquilo e por que ela havia chamado ele de canalha. Ao chegar em seu apartamento, Lin Shu começa a sentir algo estranho. Ao abrir a porta, ele se depara com uma garota de cabelos brancos sentada no sofá. A garota o observa usando uma camisola enquanto o chama de meu amor e diz que finalmente havia encontrado ele. O protagonista encara ela sério e pergunta quem é ela e como ela entrou. A garota diz ser a mulher dele de uma vida passada. Ela completa dizendo que eles iriam continuar de onde pararam enquanto ela vai tirando a camisola. Lin Shu encara ela preocupada e pergunta o que ela pretende fazer. Ela se aproxima dele e o protagonista apenas imagina que ela seja louca. A garota pergunta o que eles iriam fazer no quarto na noite de núpcias. O protagonista imagina que a situação está ficando fora de controle e decide sair de lá. Mas no que ele se aproxima da porta, a garota se teleporta e o impede de sair. A garota diz que na vida passada deles, os dois sempre faziam cultivo duplo e diz que vai mostrar para ele. Lin Shu tenta entender essa história de cultivo duplo, mas nesse momento, a garota o beija. Nisso o corpo de Lin Shu começa a se encher de energia e faz ele começar a brilhar bastante. Ele nota que havia algo entrando no seu corpo através daquele beijo, até que ele acaba sentindo sua alma sendo removida de seu corpo. O garoto encara seu corpo sendo beijado enquanto nota que sua alma não estava mais lá. Aos poucos ele começa a subir pelos céus como uma alma e observa várias almas ao redor. De repente, ele sente sua alma se rachando e imagina que irá explodir. Ao ter sua alma explodida, ele sente que está carregando memórias de várias pessoas, desde doutores até mágicos. Ele menciona que as memórias de cada um representam um sistema de conhecimento único. Aos poucos ele vai carregando essas lembranças dentro de si,
chegando a 100. Depois 500 e continua aumentando enquanto a garota o encara caído no chão. Os números continuam a aumentar até chegar à meta de 10.000 memórias de pessoas. O protagonista reconhece que ele possui tantas memórias de pessoas que ele sabe tudo sobre o que existe entre o céu e a terra. Porém, um mês depois estamos no funeral dele. Até que durante o seu funeral um raio roxo surge próximo ao caixão. Esse raio atinge o caixão dele e aos poucos o protagonista começa a se levantar. Ele se levanta do seu caixão praticamente intacto, dizendo que ele ainda não morreu. Todos o encararam surpresos, imaginando que o garoto virou um zumbi. Mas o homem manda sua empregada não dizer bobagens. O homem era o pai de Shenmue e dizia que sabia que ele iria acordar. Lin Shu nota que não pode deixar eles saberem o que houve e diz que ele precisa dormir. Então o homem vira para sua empregada e manda ela levá-lo para o seu quarto. Ele encara o garoto enquanto imagina que aquilo seria a lendária ressurreição real. Shenmue encara seu pai imaginando que o casamento dela não passava de negócios. O protagonista se senta à mesa, esperando para o jantar. Ele se lembra das memórias de todas as pessoas que ele possui e sente que sua perspectiva de mundo mudou. Ao olhar ao redor, ele percebe que consegue ver as informações por trás de cada item ou pessoa, analisando os valores e importância dos itens daquela sala. A empregada surge pela porta, enquanto alguém manda ela servi-lo. Ao servir a mesa, a empregada diz que a comida havia sido feita para ele e o manda comer logo. Lin Shu apenas aceita e sai devorando com muita vontade. A empregada observa o futuro mestre imaginando que sua senhorita tem um péssimo gosto para homens. Ele a olha e nota que ela realmente não gosta dele e que está insatisfeita com sua senhorita. Nisso, o protagonista aproveita para puxar assunto dizendo não saber o porquê ela quis se casar com ele. A empregada se impressiona com ele sabendo exatamente o que ela estava pensando. O sogro chega e manda sua empregada ir servir o tio também. Ela obedece o pedido enquanto o sogro apresenta o genro ao tio. Enche a taça de vinho pedindo para o garoto ir mais devagar, só que ele lembra que ficou um mês sem comer. Lin Shu decide provocar e pergunta se ela não pode dar comida na boca dele. A empregada aceita o pedido com um sorriso, apesar de ficar muito irritada. O tio se aproxima devagar por trás do genro. Quando o tio encosta no braço do garoto, ele sente uma aura intensa que o impressiona. Ele se vira para o tio sério e pergunta se havia algo errado, só que ele diz que não era nada. Vai até o sogro e pergunta se ele teve algum problema durante o dia do casamento. O sogro responde que ele esteve em coma por um mês. Lin Shu se pergunta sobre o que os dois conversam. Usa seu poder com as memórias de um orador para tentar entender a conversa. Menciona que o genro possui energia infinita e que alguém colocou muita energia nele, o que destruiu sua aptidão ao poder Wijindan. O sogro pergunta o quanto isso pode influenciar o plano deles. Menciona que mesmo que ele possuísse bastante aptidão, ele não era qualificado para praticar nem o básico no momento. Nisso, o protagonista entende o que Shenmue dizia quando falou que queria o seu corpo. O sogro muda sua atitude reclamando que ele só estava comendo como se fosse nada. Ele usa um movimento que derruba a mesa e joga o genro para longe. Lin Shu fica sem entender nada do que houve e tenta se levantar. O sogro reclama com o protagonista, enquanto ele apenas o observa. Nesse momento, o garoto segura o pulso do sogro e o encara sério. Diz que o sogro havia obrigado Shenmue a mentir para ele pelo bem do corpo Wijindan dele. O sogro percebe que ele sabe do potencial e pergunta o porquê ele virou um inútil. O garoto diz que ele não sabe o que houve e diz que pode ser por não ser mais virgem. O sogro diz que não tem nada a ver com isso e ainda menciona que eles viram Shenmue abandonar. Completa dizendo que não irá aceitar um inútil dentro de sua casa. Lin Shu acaba sendo cercado pelos seguranças da família, mas ele diz que pode ir embora sozinho. A empregada o observa imaginando que ninguém sentiria falta dele. O garoto pergunta onde estava Shenmue, usando seu poder de hipnose para controlar a empregada e fazê-la chamar pela senhorita. Voltando a perguntar ao sogro se ele apenas fez Shenmue se casar com ele pelo poder oculto dele. O sogro admite que não teria outro motivo para isso, pois ele era um inútil. Pergunta ao sogro se o corpo Wijindan é mais importante que a felicidade da filha dele. Mas o homem confirma e diz que sem poder não tem como proteger tudo aquilo que possui. Explica que esteve procurando formas de fortalecer o cultivo e nisso conheceu o protagonista. Completa dizendo que apesar de ele ser um inútil para cultivo, se for usado para cultivo duplo, eles podem alcançar o domínio do núcleo dourado. Diz que se ela não tivesse desistido, ele teria feito ela praticar o cultivo duplo na noite de núpcias. Lin Shu continua sem entender o que seria esse cultivo duplo. Imagina que teria algo a ver com a noite de núpcias e acredita ter perdido algo. Diz que como ele é um inútil, seria mandado para a África para não atrapalhar mais. O garoto diz que ele é o marido de Shenmue e manda ele considerar os sentimentos dela antes disso. Mas o sogro diz que fazer ela encontrar outro amor não seria difícil. Antes de ser levado, ele diz ter mais uma pergunta. Lin Shu pergunta se foi o sogro quem disse para Shenmue que ele havia traído ela.
Ele responde que ouviu ela falando que o protagonista estava brincando com várias novinhas. O garoto não entende o porquê ele não lembra disso e imagina que armaram para ele. Nisso ele entende que vai precisar lutar se quiser sair dessa. Lin Shu concentra sua força para liberar as memórias do boxeador número 1. Mas como seu corpo ainda é fraco, ele não serve de muita coisa. Shenmue surge de última hora e manda eles pararem. O garoto fica animado ao ver a senhorita vindo ajudá-lo. Ele diz que sabia que ela não iria desistir dele assim, mas ela o encara séria e manda ele ir embora. Seu pai se anima e manda os seus capandas levarem ele embora. Mas nessa hora ela se põe na frente dele dizendo que ele ainda é seu marido. O sogro tenta acalmar Shenmue dizendo que iria encontrar alguém melhor. Shenmue joga na cara todo o plano dele, enquanto demonstra estar irritada com seu pai. Ela completa dizendo que iria ficar com ele já que não seria diferente de um cachorro. Shenmue diz que os homens às vezes são piores que cachorros já que os cachorros não mentem. O sogro desiste de discutir e apenas aceita deixar que ela resolva sozinha. Na área privada de Shenmue, os dois se observam enquanto ela toma um chá. A senhorita diz que o protagonista havia mandado a empregada chamá-la para provocar o pai dela e poder ficar. Completa dizendo que ele é um canalha esperto. Lin Shu diz que apenas queria saber os limites do casamento deles. Shenmue se aproxima dele exalando muita energia e o preocupa. Ela o encurrala na parede e manda o garoto não se fazer de idiota porque ela sabe que ele sempre foi inteligente. O garoto pede para ela não se aproximar enquanto ela encosta na parede. Shenmue pergunta para ele o que houve depois que ela expulsou ele na lua de mel. Ela manda ele dizer o que houve e diz que se ele mentir ela vai castrá-lo. Lin Shu diz que vai contar a verdade e nota que ele não teria como escapar dessa. Mas ele sabe que não pode contar sobre as memórias que ele adquiriu e menos ainda o como adquiriu. Então começa a contar o que houve com a mulher de cabelo branco e sobre ela injetar a aura dela nele. Shenmue diz que não é difícil acreditar que ele teve uma antiga mulher. O garoto tenta explicar que não faz ideia de quem era ela e o motivo para ela fazer aquilo. Lin Shu pergunta o porquê ela insiste em chamá-lo de canalha. Shenmue diz que isso aconteceu há 3 anos atrás. A senhorita havia visto ele com 4 lindas mulheres num quarto do Hotel Longal. Ela se pergunta se o garoto fazia atividades em equipe ou tentava aprender um novo idioma com a boca delas. Lin Shu pergunta o que ela estava falando pois ele nunca ficou naquele hotel, mas a senhorita diz que ela viu aquilo com os próprios olhos. No que ela abre a porta e a empregada de cabelos rosa surge com uma enorme pilha de roupas. A empregada explica que a senhorita disse que ele iria ser responsável pelos trabalhos domésticos e que se não quisesse poderia ir embora. Lin Shu não vê outra opção senão aceitar o trabalho. O protagonista acredita que com todas as memórias que ele possui aquele trabalho seria fácil, mas ele nota cedo que ainda continua sendo um trabalho difícil. Um barulho estranho surge e ele descobre que era mais um monte de roupa vindo para ele lavar. A empregada joga um caminhão de roupas literalmente. Ela menciona que como ele lava bem rápido iria deixar o resto com ele. Na cozinha ele começa a cortar os vegetais para o jantar, mas a empregada diz que ficou muito pequena e manda ele fazer de novo. Lin Shu aceita enquanto começa a ficar preocupado com esses pedidos, mas já imagina que alguma hora vai poder dar o troco na empregada. Ao levar mais um cesto de roupas ele se pergunta como que essa família tem tanta roupa suja. Ao passar por uma porta ele ouve alguém falando sobre um cassino em Las Vegas que tinha coletado 10 milhões em notas falsas. O sogro dele estava reclamando com a senhorita porque o gerente do cassino tinha sido escolhido por ela. A empregada de cabelo rosa menciona que alguém estava tentando prejudicá-la, mas a senhorita apenas aceita a reclamação e diz que vai dar um jeito, além de que iria cuidar do pessoal que estava tentando enganar sua família. O sogro zomba dela dizendo que até a polícia estava oferecendo uma recompensa para resolver esse mistério. Lin Shu escuta essa história e carrega memórias de um especialista em falsificação. Ele se anima e decide que deve ir atrás dessa história de notas falsas. No armazém de Shenjia, o protagonista imagina que pode aproveitar a família Shen por enquanto. O garoto começa a pesquisar na internet sobre notas falsas enquanto pretende aprender a controlar as memórias, até que ele consegue chegar até a Dark Web. Nessa pesquisa ele encontra uma promoção de máquina para a criação de notas falsas. Lin Shu fica bem contente por finalmente achar algo. Então ele decide sair para pegar algumas coisas. O protagonista nota que ele seria reconhecido se fosse sair para fazer negócios desse jeito. Por isso ele evoca a memória de um maquiador para se disfarçar, conseguindo fazer um disfarce simples com um casaco e um óculos. O protagonista disfarçado vai examinar a máquina de notas e o responsável aponta onde está. Ele examina a máquina e nota que ela era original. O bandido careca diz que haviam concordado com 5 milhões. Nosso garoto diz que só possuía uma nota de 100 dólares. O bandido se irrita e pergunta o que ele pretendia se não estava trazendo o dinheiro, enquanto o protagonista diz que foi ele mesmo quem produziu aquela nota de 100 dólares. Mas o careca não acredita que alguém poderia fazer uma nota com tanta qualidade. Ele explica que as notas que eram produzidas não podiam ser distribuídas por problemas técnicos e por serem inferiores ao outro grupo. Com isso, o careca fica confuso com o que ele deseja dizendo tudo isso. Então o protagonista diz que se elas parecerem reais ninguém vai notar a diferença e que ele só precisa de 2 horas. O meliante decide ver do que ele é capaz. Lin Shu começa a trabalhar
com as máquinas de notas durante a noite inteira. De manhã ele acorda o bandido para mostrar o seu trabalho. Ele mostra que fez os 5 milhões de dólares. O careca pergunta se ele fez tudo isso durante a madrugada, mas ele já adianta que não deve ter uma qualidade tão boa assim. Só que ao inspecionar as notas ele percebe que elas eram praticamente perfeitas. Então pergunta qual o nome do protagonista. Ele se nomeia de Sr. Vey, enquanto estende sua mão para o bandido. Dentro de outro grupo de falsificação, os membros notam que tem alguém querendo roubar o trabalho deles. O falsificador Woody pega as notas do Sr. Vey e pergunta se aquilo não era dinheiro real. O parceiro dele, o Ming, pergunta se ele se lembra de um parceiro chamado Yin Shao. Woody diz que ele tinha sido destruído por eles e que estavam tentando vender a máquina. O Ming diz que alguns garotos viram todo o dinheiro saindo do galpão dele. Ele completa falando sobre o Sr. Vey. O bandido da cicatriz manda eles chamarem o Sr. Vey para trabalhar para eles. Mas o bandido de óculos diz que já tentou recrutar ele. Vey perguntou se seria um trabalho de meio período e diz que ele iria precisar de um parceiro. O bandido da cicatriz encara o Sr. Vey enquanto retira a venda dos olhos dele. Nosso garoto analisa as voltas que deram para tentar descobrir onde eles estavam. Seu sequestrador pede para que ele diga o seu nome verdadeiro. Vey continua a analisar o local até notar que era uma oficina abandonada. Mas nesse momento ele estava amarrado e cercado dos homens do Woody. O protagonista diz que seu nome é Vei Shemo, enquanto vai se soltando das amarras. Woody pega um bolo de dinheiro falso e tenta intimidar ele para que possa trabalhar para eles. Mas nisso Vei se levanta demonstrando que já se soltou das cordas. Vei diz que podem ser parceiros se ele quiser. Woody menciona que eles poderiam matá-lo ali mesmo e ninguém notaria. Mas Vei diz que eles iriam perder mais que só um parceiro, pois eles iriam perder a chance de realizar sonhos. O sequestrador diz que eles não estão na Disney para falar de sonhos. Mas Vei usa a memória de um orador para dizer que o seu sonho é não haver mais notas falsas no mundo, pois todos iriam usar suas notas e nunca saberiam dizer quais eram falsas. Ele explica que possui a tecnologia, enquanto os bandidos têm as conexões. Se eles cooperassem, poderiam produzir todos os dias e alcançar 100 milhões de yuans falsos. Woody pergunta se ele realmente conseguiria produzir tanto, pois a produção atual não conseguiria fazer isso. Sr. Vei confirma enquanto exige 51% das ações além de 10 milhões verdadeiros. O bandido de óculos reclama, pois isso iria fazer parecer que eles trabalhavam para o Sr. Vei. Mas o bandido da cicatriz concorda desde que eles possam se envolver no processo de produção. Vei aceita o pedido deles e com isso eles firmam um acordo. Mas no fundo Woody já planejava roubar as habilidades do Sr. Vei e se livrar dele depois. Enquanto o Sr. Vei planejava se livrar deles assim que conseguisse o dinheiro para os Shen. Na mansão dos Shen, a senhorita continua pensando em como iria conseguir o dinheiro perdido. A empregada fala de um sujeito que estava querendo acabar com os negócios da família, e ela só diz que precisam de algo logo. O ex-chefe chega na casa dela querendo conversar e o protagonista fica preocupado. Ele menciona que apenas veio pensando em ajudá-la, mas Shenmo diz que não precisa e que ele no mínimo devia odiá-la por ter sido demitido. O chefe diz que perseguir ela era a razão para ele estar trabalhando no grupo Shen. Completa explicando que pretende ajudá-la mesmo não sendo de uma família tão rica quanto a dela, entregando os 10 milhões que precisava. Tudo o que ele pede é que ela se divorcie do Lin Shu. Ele ainda menciona que ela sabe o que ele fez no Hotel Dorset em Longao. Lin Shu nota que ele sabia sobre o hotel e imagina que ele tenha algo a ver com isso. Mas a senhorita diz que ela não está tão desesperada assim e que não precisa da ajuda dele. Nosso garoto o acerta com a vassoura e manda o seu ex-chefe não subestimar sua esposa. Lin Shu ainda diz que talvez o dinheiro caia na frente deles, sabendo o que iria acontecer. O chefe volta a reclamar dele, dizendo que Lin Shu não combina com uma mulher linda com o Shenmo. Nessa hora, uma caixa enorme acerta o chefe na cara e o derruba. O bandido careca surge dizendo que trouxe 10 milhões para ajudar a Shenmo a pedido do Sr. Vei. Shenmo pergunta se conhece o tal Sr. Vei e o porquê ele daria tanto dinheiro para ela. Mas o careca diz que ele apenas planejava conseguir sua confiança. E completa dizendo que se ela quiser vê-lo, só precisava ir ao Hotel Dorset no mesmo quarto que ela viu o Lin Shu. Nisso, o ex-chefe fica preocupado ao ouvir aquilo, o que mostra ao Lin Shu que ele escondia envolvimento nisso. Shenmo se arruma e vai até o hotel para encontrar com Vei. O chefe observa ela entrando enquanto pensa em ir também. Ele tem o plano de esperar uns 5 minutos para poder ver quem era o sujeito que pretendia roubar sua mulher. A senhorita chega ao quarto que havia visto o Lin Shu antes. No que ela abre a porta, ela vê Lin Shu na cama com várias garotas de novo. Shenmo se irrita novamente e sua aura começa a fluir mais forte. Mas a TV liga e o Sr. Vei surge dizendo que aquilo era um mal entendido. A senhorita ataca as pessoas na cama perguntando como aquilo poderia ser um mal entendido. Mas ela descobre que aquele era um cara disfarçado de Lin Shu. O Sr. Vei explica que aquilo era uma habilidade de transfiguração da Coreia do Sul que permitia se passar por outra pessoa. Explica também que há 3 anos atrás a pessoa que ela viu no hotel não era Lin Shu. Shenmo acredita que possa ter culpado ele por 3 anos por algo que ele nunca fez. Mas ela questiona o porquê ele estava fazendo tudo isso por ela. Nosso garoto sabe que não pode acabar com seu disfarce agora e decide improvisar. Vei menciona que ele só está vivo hoje graças ao Lin Shu mesmo que ele não o conheça. Shenmo pergunta se sabe quem armou
informou para ele há 3 anos atrás. Nesse momento, o chefe chega abrindo a porta com tudo, exigindo saber sobre o Sr. Wei. Wei aproveita e revela que o culpado disso tudo era o chefe Jing Ying. Ele tenta entender o que está acontecendo enquanto Shenmo encara ele séria. Ignorando tudo o que ouvi, ele diz que Shenmo é sua esposa, e ele não iria ficar lá vendo Wei tentando roubá-la. Mas o Sr. Wei diz que ele quem se enganou, pois ela era casada. Completa dizendo que o chefe sabia bem disso, pois ele quem foi o culpado do divórcio. Uma das garotas se aproxima de Jing Ying e diz que fazia tempo que ele não chamava elas. Jing Ying tenta se passar por desentendido e diz que não conhece elas. Mas a garota revela que ele quem estava com elas há 3 anos atrás naquele quarto. Nosso garoto reconhece que foi bom ter hackeado o sistema para saber quem estava lá e agora o chefe não teria como escapar. Pois enquanto ele tentava se explicar, as garotas continuam a dizer o quanto ele foi incrível há 3 anos atrás. Shenmo pede para o Sr. Wei passar seu contato para que ela possa compensá-lo. Mas o Sr. Wei apenas pede que ela trate melhor o seu marido. Naquela noite na mansão, Shen, o protagonista, se prepara para se encontrar com seus parceiros. A senhorita pergunta onde ele iria, e ele diz que estava indo para o armazém que ele dormia. Mas ela segura suas mãos e diz que ele não precisava mais disso. Completa dizendo que agora ele iria passar a dormir no mesmo quarto dela. A empregada de cabelo rosa Xiao Rui fica falando ao telefone enquanto o protagonista observa. Lin Shu olha para ela enquanto ativa suas memórias de leitura labial. Xiao Rui conversa ao telefone com alguém dizendo que ela havia mandado não confiar em microcréditos. Nisso ela começa a chorar enquanto diz que vai falar com o irmão dela e que não precisam se preocupar. Nosso garoto nota que ela está com problemas financeiros e decide que seria uma ótima chance de fazer algo. Wei começa a fazer pesquisas sobre produtos químicos. O bandido careca surge perguntando o que o Sr. Wei planejava agora. Ele manda que o careca transfira 200 mil yuans para uma conta no nome dele. Seu parceiro se pergunta se ele na verdade não é um filantropo. Wei ignora a pergunta e diz que esse é ainda mais importante e que para isso ele vai precisar de muita ajuda. O seu grupo de notas falsas se reúne para um banquete que deixa Udi sem palavras. Udi menciona que o Sr. Wei realmente conseguiu cumprir a promessa dos 100 milhões. Ainda completa dizendo que tem aprendido bastante com ele e isso tem ajudado muito. Mas o Sr. Wei menciona que ele é o único beneficiado por possuir 51% das ações. Seu parceiro de cicatriz menciona que aquilo era uma troca equivalente enquanto dá um sorriso sádico. Wei diz que ele poderia pensar em um meio melhor para matar alguém que não fosse envenenar sua bebida. A dupla de bandidos fica sem entender o que ele estava dizendo. Wei diz que ele sabe bem do que ele dizia e que quando se faz negócios no submundo, ele deveria esperar ser apunhalado pelas costas. Nesse momento, Wei joga a taça fora e impressiona o bandido de cicatriz. Os capangas dele surgem para detê-lo. Sr. Wei se senta novamente, enquanto observa o grupo se reunindo à sua frente. Udi revela que como eles entenderam a técnica dele, já não era mais necessário mantê-lo vivo. Mas Wei pergunta se ele não pretende terminar de comer para não desperdiçar aquela comida. O bandido da cicatriz revela que ele sabe que o Sr. Wei não tem capacidade espiritual e por isso ele só poderia se render. Ainda completa dizendo que ele não teria como fugir pois o quarto estava fechado. Wei diz que ele já planejava que isso aconteceria e confunde Udi. Ele pergunta se Udi acredita que o poder espiritual seja a força mais forte do mundo. Seu antigo parceiro pergunta se tem algo mais forte, enquanto ele não percebe o quarto se enchendo de gás. O gás começa a se espalhar pelo cômodo fechado e todos se perguntam se era venenoso. Nosso garoto menciona que o conhecimento e a ingenuidade são as forças mais poderosas. No dia anterior ele havia conversado com o bandido careca sobre um controle remoto para uma bomba analgésica. O bandido careca fica responsável por colocar a bomba no sistema de circulação de ar para quando fosse necessário. Como resultado disso, a sala se encheu de gás com os bandidos inconscientes e o Sr. Wei saindo vitorioso. Seu antigo parceiro menciona que era comandado pelo chefe de todo o submundo de Tóquio. Mas antes que ele possa continuar a ameaçar o Wei, ele apenas manda que se renda de uma vez. Udi pergunta se ele desejava conseguir todos os 100 milhões que ele havia feito. Wei pergunta-o para que ele iria usar esse dinheiro, sendo que ele poderia ter ganhado legalmente. Assim que o gás enfraquece, ele menciona que suas notas não entraram em circulação, então aproveita para incinerar tudo. O bandido da cicatriz pergunta o porquê ele estava fazendo isso. Wei responde que ele havia ofendido uma pessoa muito perigosa. Com isso, ele vai embora depois de se livrar dos bandidos e do dinheiro falso. O parceiro careca pergunta quem ele era para estar indo para a mansão dos Shen. A empregada de cabelo rosa encontra Lin Shu chegando tarde e pergunta o que ele estava fazendo até essa hora. Antes que ele possa responder, ela decide pedir um favor para ele. Xiao Rui diz que sabe que ele conhece o Sr. Wei. Ela pede para Lin Shu apresentá-lo ao Sr. Wei, pois ela queria agradecê-lo. O careca volta e entrega os óculos dele, chamando ele de Sr. Wei. Nisso, a empregada entende que ele é o Sr. Wei. Lin Shu tenta desconversar dizendo que o careca havia se confundido. Ele entende o que estava acontecendo e tenta seguir com a ideia. Mas a empregada reconhece o óculos do Sr. Wei e menciona que era o mesmo. Ela conclui que Lin Shu queria se passar pelo Sr. Wei e diz que vai informar a senhorita. Vendo que não poderia fugir, ele decide admitir ser o Sr. Wei. Xiao Rui não consegue acreditar nisso e diz que ele estava realmente tentando se passar
passar pelo Sr. Wei. O garoto revela que sabia sobre os 200 mil yuanes que ela precisava e que era por isso que ela iria vê-lo. A empregada pergunta, como ele sabia disso. Lin Shu diz que irá mostrar algo para ela. Revela que ele tinha os 2 bandidos que tinham enganado a família Shen no porta-malas. Ainda completa dizendo que os 10 milhões que ele conseguiu foram extraídos deles. A empregada ainda não consegue acreditar nele e diz que vai informar a senhorita. Mas ele menciona que se alguém ameaçar revelar sua identidade, ele precisaria agir. Ele manda o careca puxar o seu celular e tirar umas fotos. Com isso, Lin Shu dá um beijo na empregada. O plano dele é mostrar essa foto para a senhorita e dizer que Xiao Hui tentou seduzi-lo caso ela tente dizer algo. Apesar de ela se irritar com ele, Lin Shu pergunta como ela se atreve a chamá-lo de idiota depois de beijá-lo. No quarto de Shen Mo, ela fica aguardando o retorno de seu marido. No dia seguinte, ele é acordado pela Shen Mo irritada de onde ele estava. Ela começa a cutucar o rosto dele com o pé enquanto diz que estava esperando ele voltar. Lin Shu menciona que foi obrigado a ficar limpando até tarde pela empregada. Ela chama Xiao Hui para ouvir a versão dela. A empregada diz que ele estava enrolando com o trabalho doméstico e por isso ela mandou ele trabalhar mais. Como as histórias batiam, ela aceita e deixa pra lá. Shen Mo menciona que o aniversário do pai dela seria daqui a 3 dias se ela entrega o cartão dela para comprar um presente para ele. Mas o garoto recusa o cartão dela e diz que irá arrumar um presente com o dinheiro dele mesmo. Xiao Hui diz que irá voltar aos seus afazeres com um olhar desanimado. Nosso garoto diz que também precisa voltar para o trabalho e sair correndo do quarto. Shen Mo encara ele imaginando se tem algo errado. Lin Shu alcança a empregada e agradece por ter ajudado ele com o comentário dela. Mas ela diz que nunca precisou mentir para a senhorita até hoje e ela se sente mal por ter feito isso dessa vez. O garoto pede desculpas para ela por isso e pede que ela se acalme. Ele diz que não teria como explicar tudo mesmo que ela pergunte o porquê ele não revela de onde veio o dinheiro. Completa dizendo que para os membros da família Shen ele é só um lixo e ninguém o levaria a sério. Por isso ele precisa conseguir mais influência antes de explicar tudo para Shen Mo. O garoto explica que precisa da ajuda dela para manter em segredo que ele tem ajudado a senhorita. Xiao Hui se desculpa por tudo o que houve e ele apenas diz que está tudo no passado. Lin Shu aproveita para perguntar o que poderia ser um bom presente para seu sogro. A empregada diz que ele tem muitos gostos e recentemente ele ficou obcecado por filmes de investimentos. Conclui dizendo que ele adora uma atriz popular chamada Shen Jing. Ao ver uma foto da atriz, ativa uma lembrança da memória do diretor de cinema que ele possuía. Uma memória dela posando de biquíni para fotos. Outra memória do diretor comendo miojo com ela como um casal feliz. Nosso garoto nota que descobriu mais dela nas memórias do que ele pretendia. Com isso, ele decide ir atrás de conversar com ela para seu presente de aniversário. Os dois seguem para a mansão da família Shen. Xiao Hui pergunta o porquê ele quis que ela fosse com ele. O Sr. Wei diz saber que ela é uma cultivadora igual à senhorita e que ele precisaria dela para protegê-lo. Explica para ela que ele sabe sobre os níveis de cultivação e as divisões de domínio. A empregada menciona que a senhorita estava na 7ª camada da fundação, enquanto ela está na 3ª de núcleo. Ele diz que Xiao Hui é mais forte que a Shen Mo e ela responde que a senhorita sempre garantiu que aprendessem juntas. Wei digita a senha do portão e a empregada pergunta se ele esteve por lá. Nisso ele menciona que não só esteve por lá como já morou naquele lugar, pois as memórias que ele possuía eram do diretor Zhang Jie, que era o antigo namorado da atriz. Um dia um rico poderoso chamado Jing Ming prometeu investir no próximo filme dele. O problema é que ele descobriu que Jing Ming havia forçado Shen Jing a ficar com ele. Quando Zhang Jie tentou saber a verdade daquele dia, ele foi empurrado da cobertura pelo Jing Ming. Ele roubou toda a vida de Zhang Jie e usou a morte dele para alavancar o filme e ficar ainda mais rico, além de alavancar a carreira da Shen Jing, que havia se tornado uma atriz muito famosa. Nesse momento, os dois entram na mansão de Shen Jing. A atriz sai do banho e pergunta quem eram eles e como conseguiram entrar. Nosso garoto se apresenta para ela como Zhang Jie, mas Shen Jing se irrita dizendo que era mentira e ataca eles. Xiao Hui diz que ela também estava no domínio de núcleo e cria uma barreira para protegê-los. O Sr. Wei começa a revelar coisas que sabe dela para fazê-la acreditar neles, como suas alergias e como se conheceram. Shen Jing continua não acreditando nele e diz que isso pode ser pesquisado na internet. Continuando a revelar informações, ele menciona uma verruga embaixo do seio e sua posição favorita. A atriz entende que ele realmente era Zhang Jie e diz que ele já falou o suficiente. Wei explica que a alma dele entrou naquele corpo e que quando acordou ele foi ver ela. Shen Jing abraça seu namorado e diz que sentiu muita falta dele, perguntando o porquê ele se matou e pede para que não a abandone de novo. Zhang Jie explica que ele foi empurrado naquele dia que encontrou os dois na cama. Completa dizendo que ele pretende se vingar e pegar de volta tudo o que Jing Ming roubou. Enquanto os dois saem da mansão, Xiao Hui reclama com o Sr. Wei por mentir para a atriz. Lin Shu revela a verdade sobre o seu poder e as 10.000 memórias que possui. Ela pergunta o que teria de útil com isso, e ele
responde que ele pretende pegar o dinheiro de todas as grandes famílias de Longshen. O garoto menciona que ele precisa que ela o cubra dentro da casa Shen, pois eles não podem saber a verdade e devem achar que ele é um inútil e não a verdadeira identidade do Sr. Wei. A empregada incrédula pergunta o porquê ela deveria ajudá-lo. Wei menciona que ela não estaria ajudando ele, mas sim a senhorita, pois ele iria ajudá-la secretamente. Xiao Hui aceita ajudá-lo para que possam ajudar Shen Musok com uma condição. Ela exige que ele sempre a leve com ele para suas missões noturnas para evitar de aborrecer a senhorita. No escritório do grupo Jinggusi, um homem conversa com uma garota de cabelos rosa e diz não saber sobre o Sr. Wei. Jingying surge abrindo a porta para pedir ao seu pai dinheiro para comprar um presente para o pai da senhorita. O homem joga na cara todas as coisas que ele fez e pergunta o porquê ele insiste, e seu filho diz gostar muito dela. Mas seu pai diz que ele apenas acha ela gostosa e entrega o cartão para se livrar dele. De volta à sua reunião com a garota de cabelos rosa, ele diz que vai ajudar a achar o Sr. Wei. Jingying aproveita o assunto e diz que conhece o Sr. Wei e sabe como encontrá-lo. A garota se levanta e demonstra seu poder enquanto manda ele levá-la imediatamente a ele. Ele diz que não consegue entrar em contato com Wei, só que ele conhece o considerado melhor amigo dele. Com isso, a garota se acalma e pergunta quem seria o tal amigo dele. O chefe diz que seria Lin Shu, o genro da família Shen. Lin Shu se pergunta como que um corpo com uma aura tão intensa não pode usar esse poder. A empregada entra falando sobre a festa de aniversário e pergunta sobre o presente, mas o garoto apenas desdenha, dizendo que a família o despreza tanto que não importa. Isso deixa a empregada furiosa, dizendo que este é mais um motivo para fazê-lo, já que foi Shenmo que esteve ao seu lado quando estava em coma. A senhorita não saiu do lado dele mesmo, com a empregada pedindo para ela descansar. Isso a deixou preocupada e emocionada em ver tal situação. Claro que o protagonista já tem algo preparado para a ocasião e só estava brincando. No outro dia, durante o aniversário, a festa já havia começado. Lá haviam vários itens que eram tesouros de valor imensurável. O jovem mestre diz que dará o lendário Elixir da Imortalidade. Este é um item único na vida, conhecido como Tai Sui. Ver tal item deixou o patriarca completamente feliz. O protagonista, vendo a situação, começa a dar risada debochando do item, o que rapidamente deixou o jovem mestre furioso, perguntando qual é a graça. Ele estava rindo porque o item era falso e ele foi enganado. O irmão dela se irrita mais ainda e manda Shimo controlar o marido dela. Nosso garoto diz que ele conhecia o item e poderia provar a autenticidade dele. Ao pedir a faca do bolo, ele diz que vai provar seu ponto. O protagonista começa a mexer na estátua e diz que o golpista era muito habilidoso. Mas quando ele remove uma camada colocada por fora, ele revela a verdade. Aquela estátua era na verdade uma boneca inflável disfarçada. Com a revelação, o jovem mestre se irrita mais ainda enquanto é ridicularizado. Mas o patriarca perde a paciência e diz que eles têm que pensar em como derrotar a família Jing. Ele diz que a estrela da família Jing tem conseguido lucrar com o sucesso da atriz Shen Jing e manda que eles arrumem um jeito de Shen Jing trair sua família e se unir a deles para poder administrar o grupo. As pessoas ao fundo comentam sobre o grupo valer centenas de bilhões. Ainda mencionam que ela possui um contrato que não daria para quebrar, além de sua proximidade com Jing Ming. Lin Shu diz que ele poderia pedir algo mais difícil, pois a senhorita conseguiria resolver isso com uma ligação. As pessoas ao redor começam a se perguntar se a senhorita tem contato com Shen Jing. Shenmo pergunta se ele estava brincando quando disse aquilo. O irmão dela fica confiante e diz que se ela falhar, ele terá que se ajoelhar e implorar por perdão. Mas Lin Shu pergunta o que aconteceria se ela conseguisse, e o acordo é que nesse caso o jovem mestre pediria perdão. Com isso, o garoto pega o celular e diz que vai ligar para Shen Jing. Ele revela ser uma armadilha, pois a atriz não teria como atender por estar ao vivo. Durante a transmissão, Shen Jing acaba atendendo o telefone. Lin Shu entrega o celular para a senhorita e pede para que ela convide a se juntar à família Shen. Shenmo se apresenta e faz o pedido para Shen Jing, além de perguntar se poderiam fechar contrato. A atriz reconhece o pedido e diz que adoraria ser contratada pela família Shen. Lin Shu manda o cunhado cumprir a promessa. Ele se lembra que pediu para Shen Jing atender o celular e concordar com qualquer pedido que ela recebesse. Então o garoto volta a provocar o cunhado, mandando ele pedir desculpas. O patriarca obriga seu filho a cumprir a promessa, mesmo que eles não entendam como conseguiu. Ainda completa dizendo que a Shenmo se tornaria presidente do grupo de entretenimentos da família. No outro dia, a garota de cabelos rosa se aproxima de Lin Shu para atacar ele. Ela observa ele e nota seu poder celestial intenso e fica surpresa, reconhecendo o excesso de almas naquele corpo, e se pergunta como ele aguenta tantas almas. Com isso, ela entende que precisa atacar primeiro para ter uma vantagem. Uma aura surge atrás dela e diz que ela não poderia matá-lo. A garota se afasta com pressa, enquanto a garota de cabelos brancos a observa. Ela reconhece que essa garota de cabelos
cabelos brancos tem um domínio ainda mais elevado que o dela. Sua adversária usa sua aura para prendê-la em um encantamento. A garota explica que Lin Shu é a reencarnação do amor dela de 1000 anos e que se for preciso matá-lo seria trabalho dela. A espadachim pergunta se foi ela quem entregou todas aquelas almas para Lin Shu. Sua inimiga menciona que usou sua aura para restaurar as memórias passadas dele para lembrar dela. Ela pergunta se isso seria a habilidade de chamado dos espíritos. Mas a garota de cabelos brancos se aproxima dela e segura o rosto da espadachim. Nisso ela tenta afastá-la usando sua espada. Lin Shu nota que ele conseguiu organizar as 10.000 memórias apesar de ainda ter muito para descobrir. Shenmue se aproxima dele e agradece por ter ajudado ela durante o aniversário. O garoto diz que apenas fez o que o Sr. Wei pediu que fosse feito. Ela segura as mãos do seu marido e diz que tem algo para perguntar. Qual seria a conexão entre Lin Shu e o Sr. Wei? O garoto responde que ele é apenas um amigo que deseja que ela o trate bem. Mas a senhorita o questiona o que seria exatamente se tratar bem. Isso depende muito de como ela poderia interpretar essa frase. Shenmue menciona que pretende fazê-lo seu vice na presidência pois acredita que ele tem habilidade para isso. Nosso garoto pede para que ela não faça isso por ele ser um inútil e ela manda ele não se menosprezar. Lin Shu pede para que a senhorita não destrua sua própria reputação tentando ajudar ele. Shenmue se emociona com o pedido e abraça seu marido. Ela reconhece que mesmo com aquele tratamento duro ele nunca reclamou e sempre se preocupou com ela. O protagonista acredita que irá herdar a fortuna da família e não vê motivos para se importar com a empresa. A luta da espadachim e a garota de cabelo branco continua enquanto a espadachim não consegue atingi-la. Por isso a espadachim desiste da batalha e diz que não é qualificada para ser oponente dela. Sua inimiga decide liberar o encantamento desde que ela não tente matar o protagonista. Apesar de dizer que não iria tentar matá-lo, ela diz que ainda não desistiu. O encantamento some e junto vão as roupas e a espada da espadachim que acaba sendo vista pelo casal. A garota de cabelo branco explica que não confia nela e por isso trocou as roupas e removeu sua espada. Nesse momento a espadachim pula no protagonista chamando ele de irmão. O garoto fica sem entender o que estava acontecendo enquanto ela diz ser a irmã dele do Japão. Ela se aproxima do ouvido dele e diz que sabe o segredo dele e manda ele cooperar. Vendo que não tinha opção, ele entra na história da irmã mais nova e aproveita para afastar sua irmãzinha da senhorita para conversarem longe, o que deixa ela mais curiosa. A espadachim Ryoko zomba do garoto dizendo que ele estava sendo muito óbvio. Lin Shu pergunta se ela iria tentar se vingar e Ryoko explica que não pode por causa da garota de cabelo branco. Ele fica curioso sobre o retorno dela e pergunta onde elas se encontraram. Ryoko usa sua aura e joga o protagonista contra a parede reclamando com o pedido dele. A garota explica que não poder matá-lo não significa que não pode atacar ele. Ela decide analisar as 10.000 almas que ele possui. Infelizmente, por não ter poder espiritual, as almas se tornam bem menos úteis para ela. Nosso garoto discorda dela tentando mostrar que ainda teria como usar essas almas. Nisso ele usa uma bomba de fumaça para pegar a irmã de surpresa. Mas como a Ryoko possui muito mais habilidade, consegue imobilizá-lo do mesmo jeito. Após derrotá-lo, ela diz que iria fazer ele ser irmãozinho obediente dela e não teria como recusar. Lin Shu começa a pensar em como poderia se livrar dela. Nisso ele usa mais uma de suas memórias e cria um plano para lidar com ela. Pega uma fruta e a descasca para entregar para sua irmãzinha. Ryoko aceita a fruta com alegria, enquanto elogia a habilidade dele para cortar a fruta. Ao aproximar a fruta da sua boca, o garoto começa a sorrir. Ryoko nota a atitude dele e reconhece que ele tentou envenená-la. Lin Shu imagina que precisa improvisar para seu plano funcionar. Ela fica zombando dele enquanto mantém a fruta na frente da sua boca. Aproveitando a atitude da Ryoko, ele empurra a fruta contra a boca aberta dela para forçá-la a comer. Ryoko se irrita com ele e o garoto explica que ele fez ela engolir uma pílula tóxica. Essa pílula se chama 3 segundos de digestão e ela não poderia usar o poder espiritual para inutilizar. Nosso protagonista aproveita para dar o troco nela dizendo que agora ela quem iria obedecer. A irmãzinha diz que não iria se tornar mais amigável apenas por causa do veneno e completa ameaçando ele de levá-lo para Tóquio e torturá-lo para conseguir o antídoto. Lin Shu já adianta que ela não iria conseguir chegar até Tóquio com os efeitos do veneno, mas ela ainda não desiste e diz que iria continuar com seu plano ou morrer junto dele tentando. Nisso o garoto aproveita para fazer um acordo com ela. Ryoko se mostra curiosa com esse acordo. A ideia seria trocar o antídoto pelo serviço de guarda-costas dela. Ela se recusa a trabalhar para ele e diz que não iria aceitar uma ameaça dessa, só que ele diz que isso era um acordo. Lin Shu explica que planeja se tornar o mais rico de Longal e iria dar dinheiro além do antídoto para compensá-la. Mas a espadachim continua sem acreditar nele e manda ele cair na real. Com as 10.000 almas que Lin Shu possui, não é tão absurdo assim ter esse objetivo. Ela pergunta como ele consegue suportar tantas coisas na cabeça dele. Lin Shu usa suas memórias para gerir recursos, já que ele não pode ser um cultivador. Ele explica tudo o que já fez e menciona que seu plano é juntar as 4 famílias sob o comando dele. A espadachim acredita que ele possa conseguir e diz que pode reconsiderar depois de receber o antídoto. O protagonista entrega para ela uma pílula que reduz o efeito da toxina e adianta que se quiser o antídoto precisaria ajudar ele. Ryoko ainda desconfia dele e o garoto diz que ela pode
pode devolver a pílula caso não confie nele. Ela toma a pílula e o garoto explica que o efeito colateral é que ela iria se apaixonar por ele. Mas era mentira para zombar com ela, e o garoto vai embora deixando ela irritada. No grupo, Shen, o irmão da senhorita, completa seu plano de acabar com os negócios dela. O ajudante do irmão diz que estava terminando de destruir as informações internas. O irmão diz que pretende mandar uma mensagem para ninguém se meter com ele. Na residência Shen, a atriz é estapeada pelo seu parceiro que reclama dela aceitar o contrato. Shen Jing explica que o Sr. Wei a obrigou a fazer isso e explica que ele quer se vingar pelo Zhan. Jing Ming se irrita com isso e decide botar a cabeça do Sr. Wei a prêmio. Ele manda colocarem uma recompensa de 1 bilhão de yuan pela cabeça dele vivo ou morto. Mas Shen Jing o observa sorrindo por estar saindo de acordo com o plano deles. No outro dia, Shen Jing segue para um encontro no grupo de entretenimento Shen. Ao chegar no quarto, ela encontra com o Sr. Wei que pergunta o que ela queria conversar. Ela pula no colo dele e o abraça aproveitando para poder ver Zhan de novo. Wei explica que ele não era mais Zhan e apenas possuía a alma dele. Mas ela diz que iria tratar ele igual o seu ex-namorado. O protagonista pede para que ela explique logo o que ela deseja. Shen Jing explica sobre a recompensa de 1 bilhão pela cabeça dele. Isso impressiona ele com o quanto Jing Ming estava disposto a arriscar. Shen Jing explica que fez o que ele pediu e que Jing Ming a agrediu. A atriz encosta a mão dele no seu rosto para que ele sinta como ficou inchado e Wei diz que irá fazê-lo pagar. Mas ela diz que ele deveria planejar algo para evitar um confronto direto e ele pergunta o que ela tinha em mente. Shen Jing pergunta por que ele não aproveita para matar Jing Ming aproveitando que ele queria matá-lo. Wei fica incrédulo por ela mencionar assassinato mesmo com a atriz mencionando que estava sendo forçado. Ainda completa dizendo que pretende ajudar ele nesse plano e dar uma chance para que possa matá-lo. Mas o Sr. Wei admite que ele sabe que ela estava por trás do assassinato do Zhan e ela queria fazer de novo. A atriz fica confusa e pergunta o que ele estava dizendo. Wei lembra que ele possui a alma de Zhan Jie e por isso ele conseguia entender o que houve. A atriz estava muito insatisfeita com as condições de Zhan e por isso seduziu Jing Ming. Depois disso, ela fez Jing Ming acusá-lo de violência doméstica para poder se livrar de Zhan. O resultado disso foi ela conseguir esconder a verdade e ainda aproveitar a morte de Zhan para aumentar a própria reputação. No momento, ela desejava repetir o plano, pois independente quem vença entre os dois, ela sairia por cima. Com isso, a atriz deixa a máscara cair e admite que ele não é tão burro quanto ela acreditava. Mas ela sabia que ele não possuía poder espiritual e sem a empregada ele estaria indefeso. O Sr. Wei chama ela para a briga e a atriz parte para cima dele atrás da recompensa. Nisso, o guarda-roupa se abre e a espadachim dispara de dentro e derrota Shen Jing. Nosso protagonista provoca sua guarda-costas e ela apenas diz que tinha medo de não conseguir o antídoto se ele morrer. Wei explica que ele sabia da verdade dela há muito tempo e diz que ela pode dar boas notícias ao Jing Ming. Ela pode revelar quem é o Sr. Wei e explicar o porquê ele quer fazê-la se juntar à empresa Shen. A atriz o observa sem entender qual seria o plano dele. Wei diz que ela deve revelar a identidade dele sendo a do filho mais velho da família Shen. O plano dele é acusar o irmão da senhorita Shen Tie como o Sr. Wei. A senhorita chega ao prédio do grupo Shen para ver os negócios que adquiriu. Os seguranças ficam se perguntando como ela conseguiu e eles mencionam sobre o contrato da Shen Jing. Ao chegar na sua sala, ela é recebida pelo funcionário de seu irmão. Shen Mo pergunta se ele preparou as contas como ela havia mandado. O funcionário diz que já preparou tudo o que ela havia mandado. Ele inclui também uma mensagem de ameaça de seu irmão dizendo que ainda teria controle do grupo de entretenimento. Shen Mo apenas ignora o comentário dele e o manda embora. Mas no que ela começa a ver os gráficos, ela nota algo errado. Aquelas eram contas falsas e eles pretendiam mantê-la como presidente apenas como nome. Naquele momento, a senhorita recebe uma ligação. O Sr. Wei a chama para falar sobre as contas falsas da empresa. Ela fica preocupada com ele saber disso já e pergunta se ele a observava. Wei explica que ele sabe disso e sabe também que eles destruíram os verdadeiros livros de contas. O que eles não esperavam era que o Sr. Wei já havia se adiantado e obteve todos os dados. Ele explica que ele possuía todos os registros da empresa e iria entregar para ela poder ter o controle do grupo. A senhorita fica curiosa sobre o porquê ele estava ajudando ela. Wei ignora a pergunta dela e apenas desliga a chamada. Enquanto o funcionário do jovem mestre vai embora, ele zomba da senhorita por achar que ela poderia desafiá-los. A senhorita chama o diretor Roach para conversar na sala dela. A senhorita começa a jogar na cara dele alguns podres dele ao perceber que ele não se importava com o pedido dela. Roach fica sem entender enquanto ela continua a comentar mais podres dele. Ao perceber que ela tinha muitas informações, ele decide ouvir o que ela tinha a dizer. Na sala dela, o diretor se ajoelha e fica se estapeando para se desculpar com o que ele fez. Shen Mo obriga a transferir de volta todo o dinheiro que ele roubou e manda ele vigiar seu irmão. Roach deveria contar cada ordem que ele desse ao diretor. O jovem mestre entra em contato com Shen Jing para conversarem sobre o trabalho dela. Ela aceita o pedido dele e o chama para o hotel em Nungao no dia seguinte. Depois revela ao seu parceiro que marcou uma reunião com Shen Tie e que eles poderiam se encontrar. Com isso, ela se joga para cima de Jing Ming enquanto diz que ele estaria no Hotel Dorset e o Sr. Wei também estaria lá. Shen Jing recebe o jovem mestre no quarto do hotel para sua reunião. Shen
Shenchi já perde o foco enquanto observa ela o seduzindo. Ele menciona que mesmo não sendo o presidente, ele ainda é o filho mais velho da família. A atriz já controla as investidas dele, enquanto pergunta se ele não tem medo da senhorita descobrir. Mas ele pergunta qual seria o problema, enquanto fica observando cada detalhe do corpo dela. Shen Jing pede para ele vestir uma roupa que ela tinha trazido. Acreditando ser algum tipo de fantasia, ele já se anima mesmo sem saber o que seria. A atriz diz que ele vai entender quando vestir e ela irá se trocar em outro cômodo. Ele tenta fazer ela se trocar lá no quarto com ele mesmo, mas ela inventa uma desculpa para poder sair do quarto. Ao sair do quarto, ela se encontra com Jing Ming e seus capandas querendo saber se o Sr. Wei estava lá. A garota confirma e diz que o resto é com eles. No quarto, a jovem mestre começa a se vestir enquanto imagina que ela tenha gostos estranhos. Depois de vestir a máscara do Sr. Wei, ativa uma armadilha que prende a cabeça dele. Com a armadilha, o irmão não consegue falar nada além de cobrir todo o seu rosto. Jing Ming arrebenta a porta e já se prepara para cuidar do Sr. Wei. Eles começam a segurá-lo enquanto o irmão pensa em dizer algo sem sucesso. Jing Ming diz que foi a primeira vez que alguém o desafiou e ele acredita que o Sr. Wei é muito corajoso. O irmão entende o que estava acontecendo e uma voz começa a sair de um aparelho na gravata dele. Lin Shu se escondia no quarto ao lado, falando através do aparelho na gravata, mandando eles baterem no Sr. Wei. Ainda completa dizendo que caso contrário, ele faria a família deles desmoronar. O parceiro da atriz se anima com a arrogância do Sr. Wei e decide ouvir o pedido dele. Seus capangas começam a espancar Shentie disfarçado de Sr. Wei. Xiao Hui serve um chá enquanto pergunta o que ele tanto observava da sala ao lado. Ele explica que está apenas observando seu adversário sendo espancado sem poder fugir. Seus capangas continuam a espancar o jovem mestre até que ele não aguenta mais. Nisso, o parceiro da atriz manda eles continuarem, até que ele decide ir conversar com o Sr. Wei. Lin Shu manda outra mensagem através do aparelho dizendo que ele prefere morrer. Jing Ming se irrita e decide aceitar o pedido dele novamente. O jovem mestre treme de medo pelo rumo que a conversa estava seguindo. Uma aura forte surge e explode a porta, contudo impedindo os capandas de continuarem. Jing Ming se irrita com aquilo e pergunta quem estaria interferindo. Um capanda do irmão surge ameaçando Jing Ming e perguntando se ele pretende iniciar uma guerra contra a família Shen. O parceiro da atriz explica que seu alvo era o Sr. Wei. Ainda diz que o traje que ele usava era uma prova que era o mesmo sujeito. Mas o capanda do irmão remove a máscara dele e revela quem era de verdade. Seu parceiro o levanta e diz que não irá deixar mais nada acontecer a ele. Jing Ming tenta se explicar dizendo que foram enganados. Nisso ele entende que Shen Jing e o Sr. Wei estavam armando para eles. O capanda do irmão encara a roupa dele e nota o aparelho de som de onde sai a voz do Wei. Já adianta que irá resolver as coisas com Jing Ming depois, pois ele sabe que o Sr. Wei estava por perto. Ele libera uma aura que remove sua alma e impressiona o ex-chefe. Jing Ming explica que aquele capanga era um dos grandes guardiões e ótimo em rastreio chamado Simateia. O parceiro do jovem mestre começa a vasculhar nos quartos atrás de encontrar o Sr. Wei. Nisso, o protagonista reconhece que o capanga de Shentie estava atrás deles e isso poderia ser perigoso. Ele menciona que se depender apenas da força, eles não teriam chances contra ele. Xiao Hui tenta pensar em um plano para proteger a identidade do Sr. Wei. Lin Shu pensa em usar a memória de um mágico para criar uma ilusão, mas a empregada o impede e diz para ele apenas seguir o plano dela. Nisso, ela o joga na cama com tudo. O garoto fica confuso com aquilo enquanto ela começa a tirar a roupa. A empregada avisa que tudo o que ela está fazendo é pelo bem da senhorita. Simateia continua sua busca pelos quartos atrás do Sr. Wei. No que ele entra no quarto do Lin Shu, ele apenas vê as costas da empregada. Ele começa a se aproximar enquanto ela tenta fingir ser um casal qualquer. Lin Shu nota que ela realmente está disposta a muito para ajudar a senhorita. O capanga reconheceu quem eram os dois enquanto os observava. Ela nota que não iria convencê-lo com pouco e decide que teria que arriscar. Xiao Hui beija o garoto para ajudar a convencer o capanga. Depois disso, ela se joga em cima do garoto e o derruba na cama. O capanga ficou bem animado apesar de lembrar que não era o foco da busca. Simateia reconhece que pode ter descoberto uma fraqueza da Shenmou. O jovem mestre chama pelo garoto para conversar. Ao chegar na sala, Shentie ele pergunta o que ele estava fazendo no dia anterior. Lin Shu diz que estava fazendo as tarefas domésticas e que a empregada poderia confirmar isso. Mas o irmão reclama com ele dizendo que ele estava no hotel pois eles o encontraram lá. Nosso garoto diz que ele descobriu a verdade sobre ele ser o Sr. Wei. Shentie começa a rir sem parar do comentário dele, tanto que ele começa a sentir dores pela surra que ele levou no dia anterior. Depois de se organizar, ele diz saber do caso do Lin Shu com a empregada. Simateia mostra o que ele viu e pergunta o que a senhorita acharia se visse aquilo. Ele se desespera dizendo que seria chutado caso ela descobrisse sobre aquilo. Shentie diz que em troca de não revelar nada, o garoto deveria espionar a senhorita para ele. Completa dizendo que caso o garoto não concorde, ele iria tornar aquilo público. Nosso protagonista não vê outra opção e apenas aceita o acordo. O jovem mestre sorri e manda ele embora enquanto sente que venceu. Depois disso, ele se vira para Simateia e pergunta o que a família Jing pretendia fazer para compensá-lo. O capanga explica que eles entregaram dinheiro e estava
estavam dispostos a ajudá-lo a derrubar Shenmo. Shen-Ti se anima ainda mais com aquilo enquanto imagina como a senhorita irá lidar com isso. Xiao Hui pergunta se o irmão descobriu a verdadeira identidade do Sr. Wei, mas ele explica que se revelou e ele não acreditou e nisso alivia ela. Mas no que ela encosta nas mãos dele, se lembra do que fez e pede para fingir que nunca aconteceu. Lin Shu vê que ela é bem fofa e agradece que ele não seja um canalha, pois ele poderia tentar seduzi-la. Tentando ignorar esses pensamentos, ele decide focar em ficar mais forte. O caso atual o fez perceber que ele ainda depende do poder espiritual e deve ficar em casa. Xiao Hui menciona que ele possui ótimas habilidades e pergunta se não é um desperdício. Lin Shu diz que pretende escrever novels e artigos usando o nome do Sr. Wei. O plano dele é escrever sobre voltar a diferentes dinastias para acumular riquezas. A empregada já adianta que isso se parece com um padrão comum de novels, mas ele diz que o diferencial dele é o conhecimento histórico envolvendo a verdade. Explica que suas histórias irão ter alguns dos conhecimentos mais avançados do mundo. Ele acredita que como o público não se limita a leitores comuns, isso pode ajudá-lo. A intenção dele seria quebrar as limitações das categorias de assunto nas novels e mesclar ramos de aprendizagem. Mas a empregada já adianta que o plano dele se assemelha mais a um artigo acadêmico e menos a uma novel. O garoto menciona que ainda seria uma novel sobre um cara que se torna o homem mais rico do mundo. Ele começa a pensar em um nome para sua novel. Por fim, a novel seria chamada de O Caminho para a Conquista do Mundo. Lin Shu continua a escrever sua novel e acredita que em breve poderá lançar. Ele reconhece que suas experiências ajudaram a notar que ele pode chamar várias almas ao mesmo tempo. Essa ideia é útil para construir um palácio de memórias para ele. Seus testes usam as memórias de um expert em venenos e um mestre em armas. Com isso, ele se torna capaz de fazer uma mini besta envenenada para ataques furtivos. Nesse momento, alguém bate à porta para chamá-lo. Era Simateia querendo falar com ele. Nosso garoto o atende e pergunta o que ele gostaria de conversar. O capanga diz que ele vê grande potencial no Lin Shu, mas Lin Shu não entende bem de onde veio isso e fica preocupado que ele saiba a verdade. Lin Shu se mantém preparado enquanto o capanga lembra que ele viu o garoto com a empregada no hotel. Simateia diz ter sentido que deveria fazer amizade com ele naquele momento. Essa frase continua deixando o garoto sem entender o que ele queria. O capanga diz que quer convidar ele para a sociedade prodígio onde juntam pessoas com habilidades estranhas. Ainda diz que ele sabe que o garoto vai achar interessante. Lin Shu tenta recusar dizendo que ele não passa de um genro esbanjador, mas Simateia insiste dizendo que ele é muito humilde. Ele revela que as atitudes de Lin Shu em trair a senhorita já o fazem ter muito respeito por ele. Nosso garoto não entende bem e apenas concorda com ele. O capanga diz que a iniciação dele seria em 3 dias. Já adianta que tem uma taxa de 1 milhão para poder entrar na organização. Com isso, o garoto sente que ele está sendo roubado com esse pedido deles. No prédio do grupo Shen, a atriz está desesperada pedindo ajuda ao Sr. Wei. Ela explica que depois do que houve, a família Jing congelou suas contas e cercou sua casa. Mas ele diz que agora ela não teria mais dúvidas sobre sua lealdade com a família Shen. Shen Jing reconhece que ele havia planejado isso tudo para que ela fosse obrigada a trabalhar com a senhorita. Wei menciona que ele não ligava caso ela recusasse, pois ela poderia sobreviver vendendo o corpo. Nisso ele menciona que qualquer forma de suporte que ela recebia da família Jing ela poderia receber com a família Shen, mas adianta que ela deveria entregar metade do salário que recebesse da família Shen. Quando ela tenta questionar, a espadachim aponta sua espada contra o pescoço dela, o que a faz aceitar a ordem. Ele menciona que ela se tornaria a sua caixa eletrônica humana. A irmãzinha Suvon diz que terminou a assistência que ele precisava e que a atriz não seria mais um problema. Completa pedindo o antídoto do veneno que ele havia prometido. Wei aponta a pílula e a entrega para ela. Ainda assim, ela desconfia dele e pergunta se ele realmente estava entregando fácil assim o antídoto. O garoto a provoca dizendo que se ela não confia não precisa tomar, pois ele não a obrigaria. No que ela toma a pílula, ele revela que jamais chegou a envenenar ela. Suvon fica incrédula com aquela informação. Ele explica que estava com pressa e por isso jogou a primeira pílula que possuía na boca dela e o resto foi só mentira. Ao descobrir isso, a espadachim se irrita e eleva sua aura enquanto ameaça o Sr. Wei. O garoto se prepara ativando a memória do especialista em venenos. Ao assobiar, a aura da espadachim desaparece por completo. Ele explica que apesar da pílula dessa vez não ser venenosa, ela desabilita o poder espiritual temporariamente. Completa dizendo que se ele assobiar o poder dela, irá desaparecer por 5 minutos. Suvon não acredita nele novamente e parte para cima dele, mas Wei consegue detê-la sem maiores problemas. Sem o poder dela, a espadachim não passa de uma garotinha. Ela volta a ameaçá-lo, lembrando que ela conseguiu subjugar toda Tóquio sem nenhum homem conseguir encostar um dedo nela. Mas o protagonista segura o braço dela enquanto a observa. Nisso, ele se aproxima dela e a beija. Depois ele a provoca dizendo que não só conseguiu tocá-la como também a beijou. Suvon encara ele imaginando que algum momento ela iria torná-lo seu bichinho de estimação. No prédio do grupo Shen, a senhorita pergunta como o Sr. Wei a convenceu a se juntar a eles. Ela pergunta ainda se a atriz sabe quem seria ele e o porquê ele queria que ela fizesse isso. A atriz menciona que prometeu não revelar nada sobre ele. Ainda assim, ela tenta fazer a senhorita descobrir perguntando se ela
ela não imagina que ele seja alguém próximo. Shenmue começa a pensar sobre o que ela disse e imagina que talvez saiba a identidade dele. Lin Shu descansa na sua cama lendo quando a espadachim surge no seu quarto. Ele pergunta o que ela estava fazendo. A espadachim já ameaça ele perguntando se ele não quer que a senhorita descubra a identidade do Sr. Wei. Nisso ela pula em cima dele e exige o antídoto para não expor a verdade para ela. Enquanto ele discute dizendo que não irá entregar o antídoto, a senhorita se aproxima do quarto dele. Shenmue chega ao quarto e o garoto nota que precisava improvisar. Ele grita que não poderia ficar com sua irmãzinha Suvon, pois seria uma combinação impossível. Nosso garoto afasta a irmãzinha dizendo que eles não poderiam ficar juntos mesmo tendo contrato de casamento. Depois se aproxima da senhorita para evitar que ela pense algo errado. Começa a chorar dizendo que ele não tem nenhum interesse nela e que não deveria acreditar nas palavras dela. Suvon diz que ele estava falando um monte de besteira, mas a senhorita acredita nele e diz que a irmãzinha não é bem o tipo dele. Depois Shenmue segura o pulso dele e pede que ele responda se ele é o Sr. Wei. Ela o encara com preocupação perguntando se ele seria aquele que a ajudou tanto. Suvon tenta piorar a situação dele e diz que ela estava certa e que o garoto estava enganando ela. Mas Shenmue se irrita e a manda ficar quieta. A senhorita diz que independente do que ele tenha feito foi pelo bem dela e que Suvon não deveria se meter. Suvon não entende o que houve, pois achava que elas iriam se unir para reclamar dele. Por culpa disso, ela decide não ajudá-la nisso. Lin Shu menciona que ele não é o Sr. Wei e que ela estava enganada. Mas a senhorita diz que ela não estava enganada, que ele tem ajudado ela secretamente. Ela explica que Lin Shu foi o único que se manteve ao lado dela mesmo, com tantos se unindo para derrubá-la. Com isso ela comenta sobre 5 anos atrás, quando ela cortou relações com sua família pelo casamento arranjado. O jovem mestre havia chantageado os colegas da escola dela para forçá-la a ficar em casa. Isso funcionou muito bem com os alunos, exigindo que ela parasse de ir à escola. Mas mesmo assim Lin Shu ficou do lado dela reclamando com a representante da classe. A representante Feng Xin questiona ele por estar ofendendo a senhorita. Nosso garoto se revolta e manda ela parar com suas desculpas e pergunta se ela mataria alguém se fosse mandada. Completa dizendo que ele não sabe o que faria o irmão dela fazer aquilo. Com isso a senhorita se aproxima dele por sua atitude e pergunta se Lin Shu teria uma namorada. O garoto responde que não, e isso anima a senhorita. Shenmue lembra de tudo o que eles fizeram contra ela e menciona que a partir daquele dia ela seria a namorada do Lin Shu. A senhorita menciona que depois daquilo ela nunca mais foi obrigada a se casar com alguém. Mesmo sem ter tanto dinheiro, ela se divertia ao lado do Lin Shu. Ainda revela que aqueles foram os momentos mais felizes dela no colégio, e que por isso ela poderia sacrificar todas as coisas mais importantes da vida dela pelo Lin Shu. Ela se lembra de comemorar o aniversário de 20 anos dele e preparar um presente especial. O garoto está vendado enquanto ouve a senhorita e se pergunta o que seria o seu presente. Ela se prepara e diz que ele pode tirar a venda. Ao retirar a venda, ele se impressiona com o que vê. Shenmue usando uma roupa de gata enrolada em um laço, dizendo que ela seria o presente dele. Shenmue diz ter percebido que ele sempre foi a pessoa mais próxima e possível de ajudá-la como o Sr. Wei. Ele tenta desconversar dizendo que até pouco tempo ela achava que ele era um canalha, mas ela começa a questionar onde ele estava quando ela conheceu o Sr. Wei e quando o irmão dela foi atacado. Lin Shu acaba sendo empurrado para a parede com a aura dela. Shenmue revela que pesquisou sobre isso e sabe que ele não estava em casa. Ele diz que estava fazendo compras com a empregada e que ela poderia confirmar isso. Nesse momento o garoto puxa o celular e ativa um plano de emergência. A senhorita diz que vai chamar a empregada para que ela possa confirmar a história dele. Wei surge pela janela na hora que a senhorita tenta sair e pergunta se ela estava procurando ele. Ela se vira e encontra os dois um ao lado do outro. Shenmue observa e pergunta se ele realmente não é o Sr. Wei. Nisso Wei decide ir embora, o que distrai a senhorita, que sai correndo atrás dele. Ao alcançar ele, a senhorita tenta conversar. Nosso garoto usa o dispositivo de voz para conversar com ela, dizendo que soube de eventos recentes. Então Wei menciona que soube que ela o procurava e pergunta o porquê. Shenmue diz que quer saber qual a verdadeira identidade dele e pergunta como ele entrou na casa dela. O Sr. Wei pergunta se ela acha que seria difícil para ele entrar naquela casa para vê-la. Xiao Rui, disfarçada de Sr. Wei, fica preocupada que qualquer movimento errado pode complicar, mas a senhorita reconhece que o argumento dele é bem válido visto as habilidades dele. Ela decide perguntar o porquê ele veio vê-la e o porquê ele insiste em ajudá-la. Wei diz que possui seus motivos para ajudá-la. Lin Shu reconhece que precisa se arriscar para poder acabar com as suspeitas dela. Sai correndo para a entrada e manda o Sr. Wei parar de fazer besteiras. Nisso ele finge que vai tentar tirar o disfarce do Sr. Wei, mas tropeça e esbarra na senhorita. Wei se preocupa com aquilo e manda ela tomar cuidado. Puxa a senhorita para os seus braços e a impede de cair, deixando ela curada. Nosso protagonista aproveita aquele momento para conversar com Shenmue, sendo o Sr. Wei. Nisso ele revela que o motivo para ajudar a senhorita é por estar apaixonado por ela. As duas garotas ficam
ficam confusas com esse plano dele. Lin Shu reconhece que com isso a senhorita não iria suspeitar dele e reconhece que ainda é cedo para ela saber a verdade. A moça o jogou na parede bruscamente e pediu sua ajuda, informando que ele seria o único que poderia auxiliar. Antes, Shenmo pensava que o jovem era um canalha, mas decidiu pedir ajuda. Um golpe foi desferido, pois lembrou um pouco da origem deles. Foi jogado no chão e acusado de não estar na casa do momento do ocorrido. Simplesmente estava fazendo compras durante os 2 dias. Uma mensagem tirou a conversa deles de jogo, pois uma cirurgia cosmética estava acontecendo no momento. Shenmo ameaçou que iria chamar Xiao Hui para falar algumas verdades na cara dele. Uma visita inesperada aparece bem na janela dos dois. Wei estava do lado de fora o tempo todo. Shenmo não entendeu como seu marido e Wei estavam no mesmo local. Lin Shu na verdade não era quem sua esposa esperava. O herói correu e a moça tentou ir atrás. Conseguiu chegar a tempo e Lin Shu se livrou da situação. Foi questionado porque ela queria falar com Wei, mas ela queria apenas saber da identidade dele. Também como entrou na residência da família Shen. Com uma voz modificada, Wei informou que devido à capacidade dele não havia nenhum lugar no mundo que ele não poderia conseguir estar. Sua visita tinha um propósito por trás. Não poderia revelar sua identidade por enquanto. Lin Shu queria se livrar das suspeitas que sua esposa tinha sobre sua identidade. Então correu para o Wei falso e empurrou a moça para cima da pessoa. Seria sua estratégia para não ter mais suspeitas de identidade. Foi uma jogada de mestre, pois declarou seu amor indiretamente. Era uma estratégia controversa e deixou todo mundo sem entender nada. O movimento pararia as suspeitas de Shenmo por algum tempo. Naquele momento, uma revelação de Wei deixou a moça em choque e ela ficou calada. Lin Shu veio correndo, intervindo e dizendo que a moça era comprometida com ele. Seu plano foi um sucesso, pois a moça disse para ele não se importar com a situação. Lin Shu era digno de um Oscar de melhor ator. Ele revelou sua satisfação ao ver Wei e não teria problema algum se a sua esposa acabasse corneando ele. Como ator, fez um drama e correu para os braços da moça. Não haveria nada com o que ele tivesse que se preocupar naquela situação. Apesar de tudo, ele era uma das únicas pessoas que Shenmo poderia confiar. Também precisavam trabalhar juntos. O casal apresentado era realmente lindo. Por onde passavam chamavam a atenção das pessoas da empresa. Foi contestado porque a relação ainda estava dando certo, mas não iria interferir nas tarefas dos dois. Documentos foram entregues por Shenmo. Lin Shu utilizou seus poderes de detetive, pois se tratava de um caso suspeito. Shenmo olhou diversas vezes, mas mesmo assim pressentiu que algo estava errado. Poderia haver uma corrupção enorme por trás de cada documento. Seria fácil pessoas serem contratadas secretamente apenas para fazer o mal. Depois de um tempo, Shenmo perguntou se Lin Shu tinha achado alguma suspeita. Ele informou que não achou nada de interessante, mas não foi um problema, pois Shenmo queria apenas outra perspectiva sobre a situação. Se era tudo que ela queria tratar por ali, Lin Shu iria sair do local logo. Não haveria pessoas que ele teria que salvar naquele momento, e ele poderia se concentrar na investigação do caso. Logo teve que intervir na investigação e achar os traidores de sua empresa. Então conseguiu pegar um. Se ele não falasse o que ele quisesse, seria jogado do prédio. Mentir não adiantaria e dar a resposta errada muito menos. Ele foi largado e jogado do prédio. Obviamente o homem gritou desesperado na queda, e Wei informou que já bastava. Para ninguém ser acusado de homicídio, a moça ativou seu poder e formou uma corda para segurar o acusado. Deixou ele ainda mais em choque. Foi falado sobre as toupeiras, ou seja, as pessoas que estavam infiltradas, e a pessoa foi acusada de fazer parte do grupo. Ele informou que o superior dele havia feito traições, mas ele não estava fazendo parte do grupo horrível diretamente. O traidor tinha sido enviado por Jingying, um nome que o deixou bastante atônito ao falar. Ninguém do grupo estava sozinho e muito menos eram fracos. Então foi questionado quem além daquele homem estava traindo. Antes de ser demitido, Jingying tinha influência na família e plantou pessoas antes de sair da empresa. Eles foram informados individualmente com uma missão e não sabiam quem eram os outros envolvidos. Se não tivessem convencido Shenmo de despedir Jingying e a família, estaria bem pior apesar das corrupções internas. Wei teria que resolver as pendências individualmente. Ele publicou um artigo para receber feedbacks dos leitores. Não era apenas a família Shen que estava sendo afetada. Jingying estava aprontando corrupção em diversas empresas dentro do interior delas. O pior de tudo era que a armadilha estava envolvendo diversas pessoas ao redor. A família Shen poderia estar em perigo por causa da corrupção, e eles queriam pegar Jingying de antemão. Houve dúvidas sobre como prosseguir. Os primeiros passos que Lin Shu iria tomar seria investigar de maneira cautelosa. Poderia haver lutas, então perguntou a Su Won se ela conseguia combatê-los. De qualquer forma, ela iria lutar contra eles, mas não garantia a vitória. A equipe teria que achar uma fraqueza para que não houvesse perdas de nenhum lado. A fraqueza de Jingying era Shenmo, que dormia em seu quarto já faz um tempo. Lin Shu decidiu entrar em seu quarto de noite para conseguir começar seus planos. Ele rezava para que ela estivesse dormindo.
Shenmo estava acordada. Ela pensou coisas erradas abaixo da posição dele, mas ele queria apenas pegar o celular dela. Uma mensagem e tudo estava feito. A moça ficou indignada que ele tinha saído sem fazer nada. Havia receio em contar informações para Shenmo. Se revelasse a identidade, como veio as coisas poderiam ficar piores ainda. A preocupação estava na situação com seus guarda-costas. Mas Lin Shu falou que não haveria nada a temer, já que ninguém iria se disfarçar de super-herói. Lin Shu seria como um membro da família e usaria um gravador para que não houvesse provas incriminadoras contra ele. Jing Ying não poderia fugir se conseguisse capturar as informações de corrupções diretamente. Foi escolhido um espaço de mesas brilhosas para a conversa. O jovem estava caçando Shenmo, mas encontrou apenas seu celular. A conversa iria seguir com seu esposo. Jing Ying queria falar com Shenmo, mas não queria ver o rosto da pessoa que estava em sua frente. Lin Shu revelou que estava com o gravador em mãos e informou sobre a corrupção que estava ocorrendo. O traidor ficou espantado. Devido à proporção de pessoas que estavam atuando pelas sombras, houve dúvidas de quantas toupeiras estariam envolvidas no plano. De imediato, o jovem ativou seu poder. Tinham sido ideias dele, não envolvendo o pai. Então ele decidiu revelar sua identidade original e mudou até mesmo de face. Aquela pessoa idiota e simpática mudou para uma pessoa séria com uma aura poderosa o suficiente para quebrar tudo. A aura foi tão forte que conseguiu quebrar dispositivos de Lin Shu. Suwon estava escondida na sala e veio para salvar o mestre. Não seria um problema para o jovem rico, pois ele tinha diversos equipamentos e pílulas que aumentavam sua força. Suwon teve seu pescoço pegado e estava sufocada. Lin Shu investiu-se contra Jing Ying. Uma ameaça forte foi colocada na mesa. O traidor não poderia falar mais com Shenmo caso ele continuasse a luta por muito tempo. Ele conseguiu ficar ainda mais tiltado com a situação. Estava pronto para aquela luta amedrontadora. A empregada correu para chamar Shenmo para resolver a situação. Os aliados da família Shen poderiam morrer dado o enfurecimento de Jin. Os 4 guardiões deveriam ser chamados e levados para o restaurante o mais rápido possível. Devido ao poder do adversário, Lin Shu estava com diversos problemas dentro do restaurante. Sua parceira estava caída e ele não poderia usar seus poderes. Jing Ying estava 100% no controle da situação e estava querendo falar do quão grandioso era. Seu plano era original e já fazia bastante tempo desde que o utilizava. Ele queria um lugar dentro da família Shen e faria de tudo para alcançar o objetivo. Então desferiu um golpe potente no estômago de Lin Shu e ele voou contra a parede, ficando totalmente quebrado. Era a chance de Jing Ying dar um fim àquele homem. Parecia o fim de Lin Shu, mas ele foi mandado para uma dimensão dos espíritos. Foi recebido por uma moça e foi informado sobre o cultivo dele. Também sobre os problemas que Lin Shu estava fazendo. O espírito era uma feiticeira de cabelo branco e o jovem teve dúvidas se ele tinha morrido. O nome dela era Eva e ela era apaixonada pelo homem. Ela queria que Lin Shu soubesse da sua identidade e lembrasse da vida que tiveram juntos. O jovem ficaria sempre à beira da morte até que ele não lembrasse da mulher. Era a punição dele por traí-la. Ele estava fraco e não deveria ir ali toda vez. Lin Shu teria a missão de classificar 9.999 almas, identificá-las e depois lembrar da moça. As lembranças da vida passada com a moça seriam úteis e também ele poderia praticar a cultivação dupla com ela. Por enquanto ele apenas retornava ao mundo dos vivos com poderes explosivos e mais forte que o normal. Shenmo entrou na sala, mas Jing Ying utilizou o teleporte para fugir da situação. Houve preocupação se Lin Shu tivesse morrido devido às paredes e chãos quebrados no restaurante. Ele não tinha ido dessa para melhor e estava tudo bem. Até mesmo descobriu um poder espiritual que jamais imaginou ter. Uma chama azul penetrou nos seus olhos. Lin Shu acordou no hospital parecendo uma mulher grávida de tão faminto que estava. Teve dúvidas sobre quanto tempo estava dormindo, mas encontrou Shenmo ao seu lado. Mas a primeira coisa que ele queria testar era sobre sua nova habilidade. Sua aura estava completamente restaurada depois de entrar em contato com a espírita. Shenmo se exaltou ao ouvir Lin Shu. Ele disse que apenas forçou Jing Ying um pouco para confessar uma informação. A moça ficou extremamente feliz e foi para cima do marido. O poder de Lin Shu disparou como um lança-chamas. Ele acabou descobrindo a origem do seu poder e como aumentá-lo. Tinha se colocado em perigo para proteger a família Shen. Mas apesar de ter vencido a luta contra Jing Ying, Shenmo não deixaria as coisas causadas a seu marido barato. Ela iria fazer Jing pagar e foi correndo do hospital para começar seus planos novos. Uma enfermeira entrou na sala e viu Lin Shu ativando sua aura novamente. Iria dar uma injeção em Lin Shu para melhorar sua situação. Mas se fosse atacado pela moça, ele iria gritar, pois estava com receio. Ela foi com bons modos para o hospital e queria apenas curá-lo com a energia vital. Talvez fosse uma forma de tirar vantagem de Lin Shu, mas não haveria preocupações, pois ela estava ali para agradecê-lo por ter salvado a vida dela. Como um galanteador que era, ele pediu ajuda a aquecê-lo um pouco. Suwon usaria seus poderes para ajudá-lo a se curar mais rápido. Lin Shu também estava sendo aquecido e estava se sentindo melhor.
O efeito de cura estava acontecendo, mas não da forma comum, porque o corpo de Lin Shu estava absorvendo energia. Ele revelou a informação de que ela tinha restaurado seu poder espiritual. Suwon ficou feliz ao receber a informação. Era hora de usar os poderes deles para recuperar a energia roubada. Lin Shu poderia retornar ao seu poder de costume e talvez ele estivesse até mesmo um pouco mais forte. A moça também queria ficar um pouco mais forte e utilizaria a situação para absorver um pouco mais de poder. Porém, precisaria de um contato mais direto para conseguir ter uma absorção rápida. Lin Shu não entendeu nada da situação e a afastou um pouco. A situação era meio estranha e Lin Shu perguntou se era uma piada. Além disso, ele também estava casado com Shen Mo, mas não haveria nada além de uma aproximação mais forte. Seria uma forma de transferência mais rápida e eficaz, pois o tempo era mais do que dinheiro para o cultivo. Shen Mo poderia retornar a qualquer momento dentro daquele hospital. Seria útil para ele alcançar seu auge. Lin Shu recusou a proposta por risco da casada, mas Suwon forçou a situação um pouco mais. E ele não teria outra opção a não ser fazer a transferência de poder espiritual de forma mais rápida. Os dois se abraçaram e uma aura dourada surgiu em volta deles. Essa energia misteriosa até os fez flutuar por um tempo. Mas Lin Shu não sabia nem como poderia se mover naquela situação. A transferência espiritual demorou alguns instantes até ser concluída. E após um bom tempo naquela ala médica, os dois caíram exaustos. Lin Shu era o único que poderia continuar seu dia. Ele refletiu um pouco sobre seu núcleo e sobre a eficácia que ele tinha. Pois mesmo passando horas cultivando, ele não sentiu mudança nenhuma. Quando de repente uma pessoa apareceu na porta. Essa pessoa estava bastante curiosa com a situação, principalmente quanto às suas relações de trabalho. A pessoa estava querendo cobrar $1 milhão para a filial da Sociedade dos Prodígios. Eles então decidiram aceitar essa oferta tentadora. O pagamento foi feito sem muita enrolação. Foi falado sobre os nomes chineses. A importância de ter um com significado. O nome de Lin Shu significava canalha. Poderia ser uma zombaria da sua parceira. Lin Shu teve dúvidas de quem seria a pessoa que ele apelidou como o maior canalha do mundo. Então a presidente da empresa chegou na presença dos dois. Uma descendente de nobreza europeia. Para controlar a situação entre os dois, falou que não seria um problema aquele apelido. Por isso ela apenas pediu para Lin Shu relevar. O apelido da presidenta também era um pouco diferente, pois era muito estranho para seu rosto. E obviamente Lin Shu brincou com a situação. Um pouco desconcertada com a zombaria, pediu para explicarem melhor um pouco sobre o nome. Foi explicado sobre a origem da sociedade que girava em torno da figura de uma lendária deusa da criação. Era a razão da sorte e da prosperidade que a presidenta tinha. Devido ser quase uma seita, a mulher pediu para que Lin Shu se ajoelhasse e provasse seu valor para que pudesse revelar como ele poderia se juntar à sociedade. Todos em sua volta o chamaram de canalha. Mas quem fazia as coisas estranhas não era ele. Se aproveitando dessa situação, ele elaborou uma jogada de mestre e pediu para pular a veneração à presidente ao falar que a deusa era o amor da vida passada dele. Foi um insulto na visão da presidenta. Mas Lin Shu apenas falou que não estava mentindo, pois a deusa pessoalmente tinha dito que era amada dele na vida passada. As palavras desferidas à figura divina enfureceram a presidente, que soltou sua aura espiritual. Quem estava sofrendo na verdade era Lin Shu. Estava sendo chamado de canalha e de mentiroso mesmo falando a verdade. O cabelo de fogo entrou no meio e parou as duas figuras para que as corporações não acabassem por ali. Caso Lin Shu continuasse a insultar a deusa deles, a presidente simplesmente iria partir para cima e nenhum intermediador poderia parar. A moça decidiu relembrar um pouco sobre seu passado. Ela tinha recebido uma missão divina. Foi falado sobre sua atuação conjugal e sobre seu comprometimento e casamento, que foi afirmado. Seu futuro esposo era uma pessoa bastante exigente e pedia coisas absurdas para ela. Ela simplesmente ficava envergonhada de sua presença e era forçada a coisas terríveis. Tudo o que ela queria era sair daquela situação o mais rápido possível, mas faria de tudo para honrar sua família. Os deuses conseguem observá-la. De repente, uma janela foi quebrada. Uma figura passou pelo bastardo que estava com ela. Foi informado que não deveria se casar mais com aquela pessoa e que deveriam cancelar o casamento. O homem ficou embasbacado com a situação. Partiu para cima da deusa, que entrou pela janela. Escalar uma janela foi fácil, mas dar um fim na figura foi mais fácil ainda. A presidente teve dúvidas sobre o porquê dela estar ajudando e também sobre quem seria ela. A figura era uma deusa da criação e queria pessoas com qualificações espirituais para serem discípulos de sua religião. A partir daquele momento, ela tinha se tornado a presidente da Sociedade dos Prodígios. Até mesmo conseguiu receber o poder de aura maior.
Todos aqueles que amarem a deusa seriam amigos dela, e todos aqueles que criticassem seriam seus inimigos. Com o feedback do passado, a situação ficou um pouco mais esclarecida para Lin Shu. Não teria chance alguma dele se juntar à sociedade da deusa caso continuasse a zombar dela. Mas Lin Shu não estava insultando. Estava apenas tentando provar que as suas informações eram verdadeiras. Caso conseguisse provar a veracidade nas suas informações conjugais, a presidente faria qualquer coisa que Lin Shu quisesse. Alguém naquela sala poderia ajudar. O seu subordinado poderia utilizar o seu poder de visualizar as memórias de uma pessoa e provar as afirmações de Lin Shu. Todos deveriam ter um pouco de fé no momento para que Lin Shu fosse capaz de relembrar as memórias da noite do casamento. Como ele não estava mentindo, suas memórias passadas de seu casamento com a deusa foram descobertas. Agora poderia fazer tudo o que quisesse com a presidente. Ele relembrou o apelido de canalha e surgiu o inesperado. Alguém deveria ter utilizado uma habilidade de transfiguração para imitar a deusa. Havia memórias mais pessoais entre os dois e Lin Shu inventou se ela queria observar. A presidente não queria rever a veracidade das informações mais de perto, então apenas quis uma confirmação vocal. Era uma informação falsa e ele não iria ajoelhar para firmar a parceria. Iriam seguir em frente com a iniciação, mas não seria naquele momento. A presidente, junto de outras pessoas, deveria decidir qual era a posição do jovem dentro da sua sociedade. Havia também mais um pedido. Ela queria ter um relacionamento conjunto com o ex-amor da sua deusa. Não deixaria nenhuma pessoa além dela se relacionar com Lin Shu. Era uma lógica maluca da presidente. O jovem, sem entender nada, foi pego. De repente, Lin Shu foi parar em uma posição extremamente importante dentro daquela sociedade. E mais uma vez aquela pessoa que o ouvia com muita atenção queria ver como Lin Shu conseguia ter tais habilidades. Mas Lin Shu queria se retirar o mais rápido possível daquele local, pois ele era um homem de valores por mais baixos que fossem. Deveria deixar a presidente se preparar para a iniciação que aconteceria em breve. Em outro local eram discutidas as corrupções dentro da família causadas pela família Jing. O irmão de Shen Mo informou que ela deveria ter se casado com outra pessoa para se tornar uma pessoa melhor. Sendo o irmão mais velho, ele deveria ter mais inteligência, pois Shen Mo informou que ele estava extremamente enganado. Os níveis dela eram altos e se casou com um homem digno. Ela estava ali para entregar evidências pessoalmente que incriminam a família Jing. Eles queriam causar brigas internas na família Shen. Shen Mo tinha provas de que Jing estava com espiões dentro da família Shen desde 5 anos atrás. A menos que eles investigassem os papéis administrativos da família Shen, em breve todos estariam falidos. O irmão de Shen Mo deixou a moça descontente, pois zombou de Lin Shu ter negociado com a vida para obter as provas que incriminavam a família. Mais uma vez o irmão dela recusou a veracidade. O pai dos dois interviu. A partir daquele momento ele mesmo iria cuidar da situação. Shen Mo ativou a sua força espiritual e foi rapidamente para o hospital onde Lin Shu deveria estar. Antes disso, ela quebrou objetos na frente de seus entes e Lin Shu não deveria ser mais criticado pela sua família. No hospital, Lin Shu foi recebido por Su Won, que queria canalizar mais poder espiritual. Poderiam continuar a cultivar a partir da enfermaria. Mas Lin Shu não queria ficar seco de energia espiritual. Eles podiam cultivar a noite inteira sem problemas, pois os lucros dos dois iriam aguentar as transferências. Porém, Xiao Hui entrou no meio da ação para parar a conversa dos dois. Su Won foi pouco discreta sobre sua vontade sobre Lin Shu. Ao relembrar uma situação passada, a empregada deu um tapa na cara de Lin Shu, que voou longe. Foi protegido pela sua guarda-costas pessoal, que informou que ela queria apenas aumentar seu poder espiritual. Ela acabou percebendo o segredo dos dois e perguntou sobre o hotel, mas não teria chance de prosseguir com a investigação. Shen Mo acabou aparecendo no hospital com sua aura mágica. Todos ficaram sem reação no meio da sala e o clima de suspeitas pairou novamente no ar. Shen Mo entrou já sabendo da informação do hotel e perguntou por que Lin Shu não poderia falar sobre. Era uma questão pessoal da família Xiao Hui e seria inconveniente falar do momento. Um assunto privado, mas Lin Shu contava seus segredos para a dama já fazia tempo, então não haveria motivos para esconder. Seria uma coisa inconveniente para ser falada, então não sairia nada da boca dos dois. Não importava muito, pois Shen Mo precisava discutir com Lin Shu, então pediu para que as duas se retirassem depressa. Ela comentou que tinha falado com sua família e que todos estavam extremamente gratos por Lin Shu ter arriscado sua vida pela informação. Também prometeu que o marido não seria mais zombado dentro dos Shen. Esperaria que eles se juntassem contra a família Jing, pois poderia ser bastante útil. Infelizmente, ela recusou a proposta e teve dúvidas do porquê da decisão do marido. Lin Shu temia pela vida dele próprio e queria apenas saber os primeiros segredos de Jing Ying e nada mais. Mas nunca pensou que ele fosse tão feroz dentro daquele restaurante. Seria perigoso para ele entrar na briga de dois gigantes, pois poderia ser amassado no meio. Porém, Shen Mo tinha o Pei Tou Yin e poderia convencer ele de qualquer forma.
Ofereceu um cartão bancário que continha 50 milhões em lucros feitos pelo grupo dela. Lin Shu poderia comprar tudo o que quisesse, mas ele não era uma pessoa facilmente corruptível. Ele queria recusar fortemente a oferta, mas o dinheiro não era uma coisa que ele poderia abrir mão tão facilmente. Shen Mo perguntou o que ele queria dela, pois dinheiro era algo útil. Lin Shu pediu para sua esposa parar de confundir ele com o Sr. Wei. Depois que eles se juntaram, ninguém além da empregada olhava para ele sem maldição ou desdenho. Foi uma situação controversa para as duas partes. Era pior para Lin Shu, pois ele era sempre espancado pelo poder espiritual da esposa. Shen Mo pediu desculpa por ter deixado seu marido ser rebaixado perante sua presença. Ela acharia um jeito de conseguir perdão do marido e faria de tudo até que conseguisse. Dentro da empresa, ela estava trabalhando com sua funcionária confiável, mas isso a fez não querer saber de negócios. Devido ao fato de que ela só gostaria de saber sobre como convencer seu marido de ter mais confiança nela. A moça sugeriu uma opção óbvia, mas Shen Mo queria métodos que não fossem mais diretos ou óbvios. Ela queria apenas que Lin Shu soubesse o quão culpada ela estava pela situação que o envolveu. A moça ajudaria, mas teria que saber um pouco mais do relacionamento entre os dois. Foi comentado se Shen Mo tinha humilhado ele de alguma forma. Ela revelou que o fez de dono de casa. Foi uma estratégia terrível, mas uma boa ideia na época, então ela não se culpou muito. Shen Mo deveria abandonar sua identidade como filha mais velha da família Shen se quisesse convencer seu marido. De volta a casa, ela estava mudada e com uma nova forma. Parecia Xiao, mas não era ela. Era Shen Mo fazendo seu cosplay. A identidade de Shen Mo foi abandonada e seu plano de ganhar a confiança do marido começou. Ela era uma pessoa nova e até mesmo seu cabelo estava em um formato diferente. O poder espiritual de Lin Shu ativou ao máximo, mostrando que a forma que Shen Mo encontrou de convencer seu marido estava funcionando muito bem. De começo, o jovem ficou assustado por Shen Mo estar usando as vestimentas de Xiao. Mas não era a empregada que estava ali, era apenas sua esposa disposta a atender suas necessidades. Shen Mo fez uma escolha estranha para receber ele. Ela largou sua identidade da família Shen. Mesmo assim, claramente, era Shen Mo que estava por trás da vestimenta. Lin Shu teve dúvidas sobre a veracidade da situação. Ele não estava cooperando com a situação e tudo o que a mulher estava fazendo era por ele. Ela não estaria interessada em estar naquela forma por livre e espontânea vontade, então por livre e espontânea pressão era diferente. Lin Shu estava descontente por ter sido colocado em trabalhos domésticos e sempre era zombado na posição. A esposa se desculparia do seu próprio jeito e ficou extremamente magoada pela culpa que estava nos ombros. Ela jogou seu orgulho de lado para fazer o marido feliz, mas ele não estava cooperando nem um pouco. Porém, Lin Shu entendeu a situação e não era nenhum bobo, então pediu ajuda, pelo menos nos ombros. Seria apenas uma massagem, então era tranquilo de resolver a situação. Mas ele desferiu um golpe para jogá-la na cama e usou seus poderes para invocar a memória de um ator. Seria uma tarefa longa e exaustiva para os dois, porém voltaria a relação deles ao normal. De volta ao trabalho, Lin Shu estava sem energias e com dificuldade até mesmo de digitar. Ele tinha hackeado o celular de Lin Shu, mas estava com dificuldade de encontrar a pessoa que queria. No meio da sala, perguntou se sua parceira poderia ajudar ao contatar pessoas para ajudá-lo de Tóquio. O suporte iria o auxiliar em sua cidade natal. Contanto que Lin Shu cooperasse com ela na cultivação dupla, não seria um problema algum a exigência. Toda vez que ela trouxesse alguém, teria um momento de prática. Lin Shu tinha feito um livro, então Xiao Rui veio com a notícia do feedback que ele estava tendo. Usando o nome de Wei, foi fácil alcançar um público enorme. Ele poderia realizar coletivas de imprensa e se aproximar da grande mídia cada vez mais. Uma outra pessoa entrou no local e era um enviado de Lin Shu. Precisava da pessoa para montar uma loja no exterior para expandir seus negócios como pessoa física. Seria importante que o enviado agisse com base no conteúdo do livro. Para melhorar a situação, Lin Shu ativou sua memória de mestre de negócios. A operação da queda de Jing estava tendo início. Dentro de 3 meses, Lin Shu tinha o objetivo de eliminar toda a família Jing da região. No hotel Longshen, o irmão da empregada veio procurar Xiao Rui, pois ele estava com problemas. Ela pensou de imediato que fossem problemas financeiros. O problema era que ela já tinha dado um dinheiro decente para o irmão resolver a situação. Ele havia acumulado uma dívida de 2 milhões e os 200 mil iniciais não seriam suficientes para pagá-la. Apostou novamente, deixando sua irmã extremamente irritada. O problema não era o dinheiro, mas outra atividade de seu irmão. Um pequeno favor deveria ser prestado ao credor, o que representaria um grande problema para Xiao Rui. O credor era Jin, o que complicou ainda mais a situação da empregada. Xiao Rui simplesmente se recusou a cooperar, mas seu irmão estava sendo mantido como refém. Não podia simplesmente sair dali. Se partisse, coisas perigosas poderiam acontecer com seu irmão. Assim sentou-se à mesa e iniciou a conversa que Jin queria ter com ela. A primeira questão foi porque Lin Shu tinha demonstrado um poder espiritual tão grande no dia anterior. Era apenas uma pessoa comum que de repente manifestou um pico de poder. Ela não podia dar explicações, pois isso desonraria seu mestre. O pedido de Jing Ying era simples, ele queria que Lin Shu fosse dopado através de uma pílula.
Embora fosse algo fácil para Xiao Hui fazer, seria extremamente problemático. Ela se recusava categoricamente, mas seu irmão estava sendo mantido como refém. Para manter sua família segura, ela pediu informações sobre a toxicidade da pílula e como saberia se realmente tinha sido colocada na comida. A pílula não mataria Lin Shu imediatamente, mas Jing Ying saberia quando ele a tomasse. O problema era que, aos olhos de Jing Ying, Lin Shu não era considerado uma pessoa. De volta à residência, Shen, a empregada, bateu à porta do casal. Eles estavam deitados e a deixaram entrar com alguns lanches que ela havia preparado. Ela também mencionou que tinha problemas pessoais em sua cidade natal e ficaria ausente por um tempo. Enquanto pensava consigo mesma quem cuidaria da senhorita Shen durante sua ausência, Lin Shu notou que algo estava errado com a empregada, que não estava agindo como de costume. Refletiu sobre a pílula e sua real eficácia, pois poderia matar seu mestre. A situação era um dilema. Se não colocasse a pílula na comida, seu irmão poderia morrer sem aviso prévio. Era uma situação delicada. Não podia deixar seu irmão morrer, mas também não podia matar Lin Shu. Se alguém precisava enfrentar esse problema, seria ela. Em sua indecisão, considerou tomar a pílula. Para sua surpresa, Lin Shu apareceu e pegou a pílula dela, ativando sua habilidade de mestre em toxina. Lin Shu foi extremamente astuto ao engolir a pílula, fingindo estar envenenado e dramatizando a situação. Mas essa atitude preocupou Xiao, que correu para ajudá-lo. Se o seu mestre morresse naquela residência, poderia ser um grande problema. Na residência, Jing, o mestre da casa, foi informado de que Lin Shu tinha morrido e acabou deixando a família Shen na confusão. Foi uma surpresa para os dois na sala, que duvidaram se Lin Shu realmente tinha morrido. Ele agradeceu à empregada por ter ajudado a executar seu plano com sucesso. Se soubesse que ela era tão eficiente, teria confiado nela desde o início. O funeral de Lin Shu foi marcado e todos estavam presentes para ver seu caixão. Embora Jing Ying estivesse internamente feliz pelo ocorrido, uma voz saiu debaixo do caixão, fazendo todos caírem de susto. Na mente dele, um cadáver não deveria ressurgir ou mesmo falar. 3 dias atrás, no quarto de Xiao Hui, ela estava desesperada pela possível morte de seu mestre e faria qualquer coisa para que ele não morresse e desse uma de zumbi. Sem mistério, Lin Shu não tinha morrido e pediu apenas que ela preparasse mais lanches deliciosos no futuro. Ele estava vivo mesmo tomando uma pílula potencialmente tóxica, o suficiente para derrubar um elefante. Devido à memória de mestre das toxinas, ele sempre andava com um antídoto para venenos no bolso. O seu preparo foi feito após perceber que a empregada estava bem preocupada. Brincar com uma situação séria daquela deixou Xiao Hui brava o suficiente para dar um tapinha nele. Ele ficou lisonjeado ao perceber a lealdade da sua empregada. Tirando o fato de não poder matá-lo, teria que haver outro motivo para que ela utilizasse o veneno. Foi informado que Jing Ying tinha sequestrado seu irmão e ia matar ele sem mais nem menos. Caso não matasse seu mestre, seu irmão poderia ir de arrasta para cima. Conhecendo o inimigo, Lin Shu informou que mesmo que tivesse matado o irmão de Xiao Hui, não estaria a salvo. Porém, ela não sabia o que ela poderia fazer a partir daquele ponto. Ela não tinha opções em sua mente. Lin Shu informou que poderia ajudar e que qualquer outra dúvida era apenas ele que resolveria. Xiao Hui não deveria apenas correr e ficar desesperada, pois uma situação confusa poderia ser resolvida. Jing Ying não deixaria o irmão dela fugir a menos que recebesse a notícia que Lin Shu tivesse morrido de fato. Ele armou uma morte falsa para que o irmão dela pudesse ser liberado com segurança. Então aceitaria a própria morte falsa e arriscaria esse plano. Mas teria que atuar com a família Shen ao lado dele, pois seriam eles quem iriam informar a sua morte. Ele teria o apoio da esposa nesse caso, e Xiao Hui ficou extremamente grata pelo seu mestre. Porém, ele precisaria pensar em algo a mais para fazer a família Shen dar suporte ao seu plano. Ele foi pessoalmente na residência da família Shen falar sobre seus planos. Haveria diversas barreiras em seu pedido, pois era um pedido apenas por uma empregada. Então teve que ativar suas memórias de estrategista para lidar melhor com a situação. Não seria apenas pela sua empregada, mas uma forma de rastrear as toupeiras de Jing Ying. Ele relembrou sobre as toupeiras que estavam ocorrendo dentro da família. A única forma de acabar com as toupeiras seria acabar com a fonte delas. Jing Ying era cercado de pessoas ao seu redor e a única forma de pegá-lo seria em um momento oportuno no funeral de Lin Shu. Ele queria a ajuda da família Shen para montar a emboscada, e depois de prendê-lo provavelmente seria possível capturar todos os traidores. Se os 4 guardiões fossem enviados lidar com Jing Ling, não seria um problema, mas não teria necessidade de chamar os 4 guardiões. Apenas o guardião Shimen seria o suficiente para lidar com as toupeiras. Mas quem teria a decisão final seria Shen Mo. Ela iria apoiar seu marido, então disse que seria um apoio benéfico para a família. A família Shen concordou com os planos e seguiria conforme a vontade de Lin Shu. Foi informado que o núcleo dele foi restaurado e seria perfeito para emboscar Lin Shu. Assim, o projeto Caldeirão estava de volta na mesa. De volta à base, o irmão de Xiao Hui pediu novamente dinheiro emprestado. O moleque era uma máquina de vagabundear, mas queria compensar o dinheiro que ele perdeu no passado.
Quem estava na sala agora era o Wei. Ele questionou por que o irmão dela estava ali, informando que Jingying tinha o deixado ali por causa da questão do funeral, e ele estava ali apenas para pedir mais dinheiro para tentar apostar. Era tão folgado que questionou até mesmo por que os dois estavam tão perto. Informou que era o Wei que o salvou. Sua face mudou de imediato ao relembrar que ele também deu 200 mil para salvá-lo. Já estava o colocando dentro da família. O irmão de Xiao Hui era viciado em apostas, então não poderia se ajudar muito. Era o mesmo olhar que ele tinha de uma memória de apostador dele. Ele poderia fazer 9 apostas e ganhar todas, mas mesmo assim poderia levar à insatisfação e um futuro pior. Desta vez ele teria que começar tudo do zero, pois já trouxe caos suficiente à família. Xiao Hui foi empurrada pelo irmão, enquanto Wei conseguiu pegá-la a tempo. Ele só poderia ajudar o irmão dela a deixar o vício das apostas de lado. Wei enviaria o dinheiro ao irmão dela de qualquer forma, mas haveria uma condição enorme. Ele deveria provar determinação para os dois. Desde que o dinheiro estivesse envolvido, o jovem iria fazer qualquer coisa, o que é perigoso. O teste seria realizado no cinema da família Shen, num palco isolado. Ele apenas deveria assistir 24 horas de um filme e ganharia um dinheiro. Porém, não seria apenas assistir um filme, já que ele teria que sentar numa cadeira diferenciada. Não pensou se seria perigoso sentar numa cadeira, mas poderia ser apenas um pouco desconfortável. Pelo dinheiro, ele foi fazer tudo, mas a cadeira se fechou e o prendeu. Era um método de reabilitação conhecido apenas por Wei. Forçaria apenas a abertura dos olhos do irmão de Xiao Hui. Estavam passando filmes sobre apostas e seus perigos. De imediato deixou o jovem em choque e seus olhos começaram a ficar vermelhos. No meio do caminho, o irmão dela já estava recusando a proposta e queria sair dali o mais rápido possível. O filme, na verdade, era um documentário da Deep Web que foi projetado exclusivamente para apostadores. Deixaria o jovem ali por mais algumas horas até que ele virasse outra pessoa. Lin Shu recebeu um agradecimento de Xiao Hui pelas coisas que Wei fez pela sua família. Quem entrou no meio das conversas dos dois foi Suon pela janela, informando que já tinha enviado um dos seus ajudantes de Tóquio para um local designado. Eles treinariam poder espiritual para que pudessem ser mais fortes. Seria uma cultivação diferenciada, pois cultivariam em trio. Desta vez foi diferente para Lin Shu. Percebeu que com mais pessoas cultivando, o resultado de poder era significativamente maior. Da última vez ele ficou exausto, como se não aguentasse mais andar. Conseguiu ter sua energia revigorada. A energia espiritual estava fluindo através da cor dele. A cor dele estava cada vez mais pura. À medida que o número de pessoas com quem ele praticava aumentava, mais o poder dele fortalecia. Ou seja, seu poder iria aumentar conforme mais pessoas entrassem no caminho dele. Naquele ritmo, talvez ele pudesse rivalizar com Jing no futuro. Ele iria sair para procurar alguns ladrões para testar a força atual. No dia seguinte acordou e já foi logo ativar sua memória de inventor. Mas ele não estava dormindo, na verdade. Estava acordado desde a noite passada fazendo dispositivos. Era um segredo o que ele estava fazendo, mas o que o preocupava era o estado atual do irmão da empregada. Quando de repente o Lin Shu se jogou nas costas dele e perguntou como estava achando a situação atual. Com certeza não iria apostar de novo, pois ficou traumatizado. O sofrimento dele estava acabado, pelo menos. Após vencer as 24 horas, talvez o irmão de Xiao Hui estivesse odiando os agiotas ainda mais. Wei queria conhecer mais um pouco sobre os agiotas responsáveis por todos os problemas que estava acontecendo. No grupo da família Jing, dentro de um escritório, estavam diversas pessoas conversando. A paz delas terminou com um chute na porta que saiu voando. Eram os agiotas que o Wei estava procurando desde sempre. Era uma visita inesperada e perigosa, pois talvez houvesse confusões ao entrar no território da família Jing. De imediato foi contestada a informação sobre o poder que ambos eram capazes de possuir. Sem muito tempo a perder, a luta iria se iniciar. O Wei estava na desvantagem de números, mas seu poder de memórias poderia ser bem mais útil. Ele colocou o mestre da toxina para jogo e tacou uma bomba de gás no local. Nem teve que prestar seus golpes, simplesmente andou pela sala calmamente, dando golpes em quem passava em sua frente. Era uma jogada baixa, porém mais baixo ainda eram os números vastos versus apenas uma pessoa. O Wei não tinha dó daquelas pessoas vergonhosas que apenas caíram perante seus pés. Um dos últimos capangas foi pegado pelo cangote por Wei. E logo depois havia uma pilha de corpos esmagados no local. Porém a família Jing era forte e tinha mais homens no local. Além dos capangas, era hora do chefe final lutar contra Wei. Seria um desafio, e tanto para o jovem, pois ele estava testando seu poder novo a partir de agora. Wei recebeu um golpe poderoso do seu inimigo e refletiu sobre o nível de poder espiritual deles. Seus poderes espirituais eram iguais, mas a velocidade de ataque do inimigo era um pouco maior. O corpo de Wei não conseguia acompanhar aqueles golpes e muito menos prever. Lin Shu não estava completamente só, pois estava acompanhado das suas duas parceiras. Elas não iriam intervir, pois ele deveria se aprimorar no combate. Se realmente estivessem preocupadas com ele, deveriam deixá-lo se virar no meio da luta. Obviamente Lin Shu não seria derrotado com facilidade, mesmo que tivesse
tivesse diversos problemas. Um golpe foi desferido e Wei prendeu a mão do membro da família de Jing por um tempo. Lin Shu percebeu que sua maior fraqueza naquele combate estava sendo a sua velocidade de ação. Por sorte, ele já havia percebido e se preparou com antecedência. Ele poderia utilizar o método Pay to Win com a tecnologia e vencer a luta com maior facilidade. Ao ativar seu segredo, seu adversário tentou agarrá-lo, mas sua velocidade estava simplesmente amedrontadora. Seu adversário estava tentando prendê-lo por toda a sala, mas não conseguia, já que ele estava bem mais rápido. A memória do inventor funcionou bem naquele momento. Ele poderia utilizar outras memórias para se ajudar, então utilizou a memória do lutador. Desferindo um golpe no queixo do adversário, ele conseguiu acabar com a luta ao jogá-lo no chão. Depois de ver seu chefe simplesmente sendo derrotado, ninguém mais queria lutar no local. Porém, ninguém iria sair dali sem pelo menos tomar um tapa nas costas. As duas mulheres não esperavam que ele teria aquele equipamento. Era hora de subir mais um andar ou adentrar em mais uma sala de bosses. Houve preocupação de empregada se ele estava com feridas no rosto ou ao redor do corpo. Devido às dúvidas, ele conseguiu romper o domínio. Seu núcleo dourado estava ficando mais forte com sucesso. Ele queria no futuro praticar mais para dominar o domínio da alma nascente. Seria estranho para a empregada e não iria fazer a vontade do mestre. Para aquele momento, apenas o Wei poderia andar nas ruas calmamente. Lin Shu ainda estava no céu. Seu velório aconteceria em breve. Ele estava extremamente cansado pelos planos que estavam acontecendo e queria praticar a sua aura. Porém, dessa vez Xiao não iria se juntar aos dois, o que seria um problema. Dado seu sumiço e desaparecimento, não seria uma boa ideia ficar treinando bastante, pois Shenmo também sentiria a falta dele. Ele faria em outro momento, pois também tinha medo do que seu corpo viraria se praticasse com frequência o seu treinamento. Ficou preocupado sobre onde sua esposa estaria no momento. Não mentiu em nenhum momento que estava ansioso para ver ela. Porém, mais uma vez seus planos foram parados. A presidente estava em cima de uma árvore, observando com suas duas parceiras. A dúvida era de como ela sabia que Lin Shu morava naquele local. Ela simplesmente mandou alguém investigar a família de Shen e descobriu onde Lin Shu morava. Era um pedido para que Lin Shu fosse com ela para a Sociedade dos Prodígios e iniciar o teste de viciação. A guarda à costa de Lin Shu percebeu o ocorrido e veio o proteger. A presidente sabia da importância do homem para a religião dela, então não deixaria ele escapar por ninguém. Quando ela deu um disparo de aura, foi percebido que ele estava no domínio da alma nascente espiritual, um poder que Lin Shu não alcançou ainda. Dado o treinamento que os dois estavam tendo, Suon queria testar sua nova força naquele momento. Haveria uma luta e Lin Shu apenas se aproveitava da situação, ficando atordoado. Munida do poder da sua deusa, o cabelo da presidente mudou para branco e ela estava mais poderosa. Nem a katana de Suon conseguiu atravessar a barreira e, utilizando menos que 1% da força da deusa, a presidente conseguiu lidar com a situação. Sua forma de Super Saiyajin chinesa conseguiu aumentar seu poder em uma larga escala. Parecia ter mesmo uma nova pessoa, porém apenas a cor do cabelo e o poder estavam mudados. De volta à Sociedade dos Prodígios, Lin Shu questionou sobre a cerimônia de iniciação. A cerimônia de iniciação, na verdade, já estava ocorrendo, era apenas questão de tempo para ser concluída. Dada sua religião, a presidente queria casar com Lin Shu, mas ele era um homem casado. Também queria que Lin Shu fosse uma propriedade privada dela e ninguém mais. Lin Shu era um homem de valores, então simplesmente não iria se deixar ser persuadido naquela situação. Ele não era um canalha, apenas pensava que cada pessoa deveria ter um pedaço dele para poder ajudar. Se fosse necessário, a presidente iria colocar Lin Shu no estado vegetativo para protegê-lo. Percebeu a situação e Lin Shu fez um pedido que em troca ficaria com a presidente pelo menos naquela noite. Nosso vídeo termina aqui. Deixe seu like, nos vemos na próxima.